Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre os usados dos meses de setembro, outubro, novembro e ainda dezembro. Hoje é dia 27 de dezembro. Porque o último vídeo dos usados que eu filmei foi em agosto, ou pelo menos eram os usados de agosto, então já passaram assim uns mesinhos largos. Espero que o vosso Natal tenha corrido bem, da melhor forma possível. Eu sei que é uma altura que pode ser mais sensível, porque há aquela expectativa que tem de ser daquela determinada forma. Acho mesmo que há uma pressão grande. E então isso às vezes pode tornar esta altura do ano um pouco mais complicada para quem, por várias vicissitudes da vida, tem uma configuração familiar um pouco diferente ou aconteceu qualquer coisa, enfim. Então é isso, espero que tenha corrido bem e que estejam bem. Agora, hoje o vídeo é isso, vai ser os usados, vou falar também da minha coleção de maquilhagem, não a vou mostrar toda, está bem? Que é para isto não ter 3 horas, não é que ela seja muito longa, mas aliás, eu não tenho muitos produtos de maquilhagem. Acho que tenho demais. Ok, pronto, já me estou a perder, não é? Mas sempre que eu faço um vídeo da minha coleção de maquilhagem, o vídeo fica gigantesco, portanto não é isso que eu vou fazer hoje. Mas vou falar sobre a minha coleção de maquilhagem. Antes vou fazer a minha rotina de pele, uma maquilhagem simples, vou colocar marcadores e separadores lá em baixo. Vamos a isto! Eu hoje vou começar por mostrar primeiro todos os produtos de cuidados de pele que vou usar, para depois estar assim um pouco mais à vontade para falar daquilo que me ocorrer. Em princípio vão ser alguns filmes que nós vimos nas últimas semanas, mas enfim, para estar mais à vontade. Então, vou começar por usar este tónico da Caudalie, que é um tónico hidratante. Vino Clean, é um tónico muito líquido. Depois vou usar esta essência hidratante da SVR B3, para reforçar aqui a hidratação. A minha pele tem andado um pouco desidratada, bastante. Está muito frio em Viseu, um vento gélido, nevou na Serra da Estrela, então nós sentimos logo os efeitos disso. Depois vou usar este sérum da Inkey-List Exosome Hydro Glow Complex. Estou a virar só para conseguirem ler, mas pronto. Que é um sérum assim mais cremoso. Já agora, eu também abri aqui a Sweet Care, o site da Sweet Care, porque eu por acaso não sei se eles, eu acho que eles não vendem aqui este sérum. Agora que estou a pensar nisso, porque eles vendem muitas marcas, não é? E eu já percebi que eles vão buscar a informação ao site, porque já me aconteceu cruzar informação por uma razão ou outra. E então, para eu vos descrever o que é o produto, o que é que faz, eu acho que é preferível. Em vez do que estar a ir ao site da marca, ir à procura, aqui na Sweet Care é mais rápido. Pronto, estava aqui só à procura, só para descrever um pouco melhor, porque eu explico sempre muito mal o que faz cada produto. Pelo menos deixa-me ver o que é que diz, neste caso é a Sephora, o que é que diz sobre este produto. Então, este sérum traz a tecnologia Exosome, aumenta visivelmente a luminosidade, suaviza e renova a pele em apenas 14 dias. Portanto, deixa a pele mais rejuvenescida e hidratada. E depois explica mais ou menos o que é isto dos exosomas. Este ingrediente revolucionário ajuda a estimular a produção de colagênio em 300%, a reduzir a inflamação em 55%, que é um problema que eu também tenho. O colagênio é aquela coisa que uma pessoa vai perdendo consoante a idade vai avançando. E, e ajuda também a melhorar a reparação da pele em 63% em 8 horas. Portanto, tem aqui alguns ingredientes que fazem uma esfoliação suave, aumenta a firmeza, e depois tem também aqueles umectantes, acho que se chamam umectantes, tem o ácido hialurónico e a ectoína, que ajuda a reforçar também a barreira da pele. Pronto. O que eu tenho a dizer é que eu gosto do sérum, não me provoca reação. É isso, se eu noto todas essas coisas, aquilo que eu tenho reparado com a minha rotina nova é a textura. A textura da pele eu tenho reparado que está melhor. E sim, menos inflamada. Esta altura do ano é chata porque é quando a pele fica mais fragilizada. Porque está muito frio, a barreira da pele é mais atacada, com o vento gelado e tal, e depois vais para um sítio onde há ar-condicionado e está muito quente, então a minha pele eu percebo que ela fica um bocado maluca. Fica mais sensível agora do que no verão, quando está muito calor. Mas acho que isso é normal. Pronto, então é isso, desculpem, já me perdi. Depois do sérum, uso os hidratantes, portanto o creme de olhos da Caudalie da gama Vino Perfect. É Vino Perfect, não é? Não, ai desculpem. Da gama Resveratrol Lift, e depois da mesma gama uso o creme hidratante. Pronto. Sim, ele é levezinho, é confortável e adoro o cheiro deste creme.
E depois nos solares uso para o contorno dos olhos este da Babé. Ai, onde é que está? Aqui. Que tem assim um aplicador quase como se fosse um corretor de olheiras. E para o rosto, vou usar a nova embalagem que se lê melhor. Protetor solar do rosto e pescoço. Uso este da SVR, que é uma mousse. Pronto, então vá. Vou começar aqui a usar. Uma coisa de que eu vos queria falar é, eu não sei se vocês sabem, esta coisa do Pantone. Portanto, todos os anos a Pantone, que é uma marca, eu acho que é uma marca, uma empresa, eles vendem tintas. Não é? Eles costumam lançar o Pantone do ano. Ouçam, vale o que vale, ok? Eu não ligo muito a isso, mas pronto, mas costuma ser assim uma grande... assim um lançamento, estão a perceber qual é o Pantone do ano que vem e tal. E do ano que vem, 2026, aparentemente é um branco. Eles chamam ao branco Cloud Dancer e a imagem é realmente uma rapariga assim a flutuar, e depois posso pôr aqui a imagem. E é um branco, é uma variação de um branco. Aliás, se vocês já viram catálogos de cores de tintas, vocês têm várias variações dos brancos, não têm um branco. Tem um branco mais quente, tem um branco mais frio, um branco casca de ovo, que será o mais quente. Pronto, tem muitos tipos. Branco magnólia, tem imensos brancos. Eu lembro-me quando trabalhava numa loja de interiores e decoração, eu tive alguns projetos em que as pessoas nos pediram ajuda até para pintar a casa. Eu lembro-me disso, mas nós não vendíamos tintas, pois não. Eu sei que fiz um projeto em que as pessoas queriam... Mas eles pagaram o projeto, pois foi. Foi a pintura da casa praticamente, foi só isso. Eles não nos compraram móveis, acho eu, porque a loja era de mobiliário e decoração, não era uma loja de tintas. Mas eu lembro-me que eu, na altura do projeto, eles disseram que não gostavam de papéis de parede e preferiam pintar. E então eu fiz assim algumas coisas engraçadas, sobretudo para os quartos dos filhos, mas simples. Assim umas riscas, umas coisas assim mais clássicas, até por causa do tipo de casa que era assim uma casa... Eu nem sei, mas aquilo parece-me tipo anos 40, anos 50. Tinha assim uma arquitetura muito específica. E... não é? Não sei qual era a altura, mas seria por aí. E então achei que encaixava melhor. E também o estilo dos clientes, não é? Então lembro-me de estar a ver catálogos e os brancos e como eles variam entre si. Mas ouçam, são brancos, estão a perceber? Isto tem sido uma grande polémica, ou foi na altura quando foi lançado, e várias pessoas a fazerem vídeos sobre o porquê do branco, o significado, sei lá, o que é que isto diz da era em que vivemos, etc, etc. Ouçam, pessoalmente eu acho que é interessante saber qual é a cor que eles estão a lançar como a cor do ano, só porque é como as tendências, sabem? De moda, etc. Acho interessante saber, mas a mim não me... Pessoalmente, não me aquece muito, não me arrefece muito, estão a perceber? É quase como se fosse uma sugestão. Agora, que eu acho... Porque eles dizem que é para... Como é que eles dizem aqui? Eu encontrei aqui um artigo. Dizem que é tipo para... simboliza... Estou a traduzir porque está em inglês. Portanto, simboliza uma influência calmante numa sociedade que redescobre... que redescobre o valor de uma reflexão calma, quiet reflection, ou uma reflexão silenciosa, seja lá o que isto queira dizer. Ouçam, é claro que sim, nós estamos em polvorosa e eu acho que concordamos, não é? Que o mundo está assim, e depois também, eu acho que o mundo sempre esteve um bocado assim, só que com todo o excesso de informação e o acesso à informação que nós temos constantemente, redes sociais, televisão, mas sobretudo as redes sociais, acho que foi o que veio criar aqui a diferença em relação aos últimos anos, não é? Parece que é tudo muito excessivo, assim, é uma cacofonia. Só que eu vejo isto, a cor do ano ser branco, e eu fico nervosa, tipo, eu não fico calma. Acho isto bizarro. Não sei explicar muito bem, é isso. Mais uma vez, não dou assim tanta importância, porque a pessoa usa o que quiser, não é? É só uma sugestão, mas parece-me uma cena tão aborrecida, que não te está a dar nada, não te está a dar o quentinho, não te está a dar o conforto, o aconchego, isso de que eles falam de calma, eu não vejo isso nestas imagens e nesta cor. O branco é uma cor neutra que, sim, claro, tem a sua importância em conjugação com outras, ajuda a realçar outras, dá luz aos espaços, sim,
mas só isso é muito vazio, não é? Nós temos muito mais outras cores, não sei, cores, padrões, até acho que era tão interessante eles até alterarem, se calhar, em vez de ser uma cor, de repente mudam um bocado o esquema e é um padrão, mas com as cores, lá está, da Pantene. Pantene, não, Pantene é cabelos, Pantone. Então, sabem, é tão esquisito, não sei, mas a mim não me deixa calma, estão a perceber? Houve muita gente a fazer vídeos sobre esta questão, vídeos muito mais interessantes. Aliás, eu estou só aqui a comentar. Não é isso, não me instila essa calma, essa serenidade que eles dizem que é esse o objetivo, não é? Sinceramente, não. Olha, eu vou puxando para cima que é para se ver o que é que eu estou a usar. Então, é um bocadinho triste, não é? Porque branco é isso, é uma cor base, é pouco interessante. Depois também há quem diga que eles nos últimos anos têm andado a lançar umas cores muito pouco entusiasmantes ou interessantes. Não sei, é isso, não tenho estado super atenta. Mas este chamou-me a atenção, de facto, não só porque as pessoas também falam sobre isso, então aparecem mais vídeos a falar sobre essa questão. Lá está, redes sociais. Mas também porque acho uma opção esquisita. Quando nós precisamos de algo mais palpável, sabem? Isto parece muito vazio. Então, se é para tomar uma posição e se é uma marca ou uma empresa que tem esta visibilidade toda, escolherem esta cor, que até muitas vezes está associado àquilo que se chamou durante estes últimos anos ou durante este último ano Quiet Luxury, que é uma coisa também, que é aquela ideia de que os ultra ricos eles reconhecem-se uns aos outros e percebem as roupas, no caso, que vestem, que são muito caras, mas são muito simples. Então não tem a marca a dizer Prada ou a dizer Gucci, seja o que for, mas reconhecem, sim, isso é daquela marca, é uma t-shirt, mas isso custou 500 euros. Estão a perceber? E é muito esta estética, então depois também associo a isso, então acho bizarro, sabem? Acho uma escolha bizarra, acredito que a intenção tenha sido boa, não sei, não sou uma pessoa muito de teorias da conspiração, mas mas acho mesmo esquisito, honestamente. Enfim, apercebi-me que não trouxe para aqui um espelho. Mas tenho este aqui, da paleta da RMS. Vou usar. Depois, filmes. Outra coisa, desculpem. Depois lá está, eu já sabia que me ia perder, agora vou aplicar aqui. No outro dia não, foi agora no dia 24, portanto eu normalmente nesse dia vou mais cedo para a casa dos meus pais para ajudar a minha minha irmã também vai. Fizemos rabanadas na air fryer, foi a primeira vez e ficaram muito boas. É assim, nós fazemos na mesma calda, nós fazemos rabanadas com calda. Eu sei que aqui em Viseu é muito comum as fatias douradas, que no fundo são as rabanadas, mas sem a calda. Mas nós sempre fizemos com calda e as rabanadas são fritas. Portanto, aquilo é uma sobremesa com pão e depois é mergulhado em leite. É um pão que tem que já estar um bocadinho a recesso. Depois é mergulhado em leite, em ovo, frita e depois numa mistura de açúcar e canela e no fim é regado com uma calda de açúcar e canela também. É assim, eu adoro as rabanadas, são assim a minha sobremesa de Natal favorita. E nós este ano decidimos, como a minha mãe tem uma air fryer, decidimos fazer na air fryer. Eu estava com algum receio, honestamente, mas ficou muito bom. Ficaram muito boas na mesma. E pelo menos não tem o óleo, portanto, porque vai ser sempre uma coisa muito calórica, tem muito açúcar, mas pelo menos não é tão calórica. Porque enfim, esta altura do ano é assim um abuso. Eu gosto mesmo deste aplicador, deste creme de olhos, a sério, é tão confortável. Gosto mesmo. Ele não está a focar, está à procura da minha cara. Pronto. Então, o que eu estava a dizer, fui lá na consoada e estava lá com a minha irmã, já tínhamos acabado de fazer as coisas que tínhamos para fazer e pusemos a ver um bocadinho de televisão. E então, a minha irmã lembrou-se de pôr na Netflix a Emily in Paris. Isso é uma série que já saiu, acho que pelos vistos vai na 5ª temporada. Eu nunca dei assim muita importância. Eu sei que na altura da primeira temporada aquilo foi muito falado porque aquilo é uma caricatura dos franceses e havia muita... A moda é uma porcaria, a roupa que ela veste, aquilo é ridículo.
Eu lembro-me que na altura aquilo foi muito falado, teve assim uma polémica associada grande. Eu nunca vi a série, assim não tenho Netflix e por outro lado, sei lá, não me chamou assim por aí além. Mas a minha irmã, ela disse que de vez em quando via e que aquilo é só para distrair, não é só para entreter. E pôs. E é isso, já vai na 5ª temporada, portanto correu bem. Está a correr bem. Agora não é em Paris, eles estão em Roma, nesta temporada. Nós vimos 2 episódios, porque isto da Netflix é engraçado, porque opá, eu acho que a Netflix parece-me super cómodo. Tens lá montões de séries e filmes e pões e tal. Enfim, está lá tudo, estão a perceber? Então é muito prático, mas ao mesmo tempo é um excesso. Estão a perceber? É uma materialização desta altura excessiva em que vivemos, de muita coisa, muita oferta, muita coisa disponível, muito estímulo. E depois a cena da Emily foi que a minha irmã pôs o primeiro episódio, nós estávamos a ver, aquilo é divertido, e depois passa automaticamente para o segundo e ia passar automaticamente para o terceiro, se nós não tivéssemos parado, porque depois começou a aparecer gente e tal. É isso, tem um lado positivo e tem um lado negativo. Mas isto tudo para dizer que eu até achei piada à série, é isso, é para entreter, ou só é tipo de gente rica e tem ali o glamour, e tem a moda e os estilos e tal, pode-se gostar mais de uma coisa ou menos de outra, mas parece-me assim um divertimento, enfim, inconsequente. Então eu fiquei curiosa em ver mais episódios, pronto. Depois já em termos de filmes, o último que nós vimos, não, desculpa, não é o último, é o que vimos há mais tempo. O que vimos há mais tempo chama-se Code 3, eu tenho aqui o IMDb no computador, portanto é isso, chama-se Code 3, que é Código 3 no fundo, e é do realizador Christopher Leone, que também é argumentista juntamente com Patrick Pianezza, e tem as estrelas Rainn Wilson, Lil Rel Howery, Amy Carrero. Epá, eu não sei se estou a dizer estes nomes todos mal. Rainn Wilson é um ator muito conhecido, ele entrou no Office e fazia de... Ai, como é que ele se chama? Ai meu Deus, a personagem era o máximo, era muito irritante, mas ao mesmo tempo ele tinha piada. Deixem-me ver o nome da personagem, porque eu não me estou a lembrar. Que tristeza. Dwight. Estava com Dwayne, mas eu assim, não é Dwayne, é Dwight. Que era assim, um homem um bocado indigesto, difícil de aturar, mas pronto. Ele aqui, neste filme, é um trabalhador de... Portanto, é um enfermeiro do INEM. É como se fosse um enfermeiro do INEM, de urgência, portanto vai buscar... Há uma emergência, um acidente, um homem que está muito alterado. No caso, eu estou a dizer um homem porque foi o que aconteceu no filme, não é? Que está muito alterado porque tem stress pós-traumático, esteve na guerra e eles têm que ir lá tentar acalmá-lo. Essa situação de todo o filme foi aquela que me deixou mais tensa. O filme é sempre muito acelerado porque eles andam muito acelerados. Ele fala connosco, é ele o narrador do filme, no fundo, praticamente, e de vez em quando fala diretamente connosco. É uma comédia, sim, mas ao mesmo tempo não, portanto, porque trata de assuntos muito sérios, não é? Eles estão lá na fase mais frágil e mais vulnerável das pessoas, não é? E às vezes veem coisas horríveis também e aliás, uma coisa que se percebe no filme, eu não sei se o objetivo é esse, mas eles são muito poucos, tens poucas pessoas, eu agora não me lembro em que cidade é que eles estão, mas ali naquela cidade eles são poucos, não tem muita gente a trabalhar neste serviço e eles trabalham horas demais, praticamente não descansam. E depois a questão do apoio psicológico, porque eu acho que há determinadas profissões que deveriam ter um apoio psicológico obrigatório, não trabalharem mais do que X horas seguidas ou dias, pronto. É isso, este tipo de pessoas que atuam nestes cenários de urgência, que veem muitas vezes coisas horríveis, sei lá, polícias, guardas prisionais, olha, pessoas que trabalham em lares e outras instituições que muitas vezes não são muito preparadas profissionalmente para determinadas situações e depois vendo-se a par, seja uma morte, seja o que for, depois não há esse apoio psicológico. Pá, eu acho isso um bocado chocante. Eu estou a falar de questões que eu sei, não é? Pronto, por uma razão ou outra ouvi falar ou soube em primeira mão. Quer dizer, não me aconteceu a mim, mas soube por pessoas que trabalham nesses trabalhos. Desculpem.
a redundância. E então é um filme que é acelerado, a personagem principal, que é interpretada pelo Ray Wilson, que se chama Randy, pronto, é um homem que já está nos 50 e tais, está cansado, está estourado, ele está quase ali a dar-lhe o tilt, estão a perceber? E volta e meia tem uns ataques de pânico nestes cenários, e depois é interessante porque ele ao mesmo tempo ele começa, seja por uma razão ou por outra, começa a sentir o coração a acelerar e depois está a medir e ao mesmo tempo vai-se acalmando. Então ele consegue sempre fazer o seu trabalho, mas é um ritmo completamente alucinante. Ele tem um colega de trabalho, mas que é o motorista, vamos lá, que é um homem assim, muito engraçado e que trabalha há menos anos, então não está tão estourado, mas depois também me parece ter um bom equilíbrio fora do trabalho. Portanto, o Randy não. O Randy, ele quase só vive para aquilo. A outra personagem, que é interpretada pelo Lil Ray Howery, a personagem é o Mike, que conduz a ambulância, tem família, tem uma mulher, não sei se tem filhos, mas separa mais as águas e está mais equilibrado. E entretanto, eles recebem uma estagiária para trabalhar com eles. É muito interessante porque logo no início do filme há um estagiário que se junta a eles e que não aguenta. Não aguenta porque acontece de tudo. Eu não vos vou dizer o que é, mas ele fica em estado de choque e decide que aquilo não é para ele. E entretanto, junta-se uma rapariga, uma estagiária, que é interpretada pela Amy Carrero e ela chama-se Jessica. E é mais resiliente, pronto, sabe mais ao que vai, acho que é mais realista acerca do trabalho que vai fazer. E é isso, e quer fazer bem, e depois é a relação, sabem, entre os três e o facto de teres uma pessoa nova a entrar num trabalho destes, o facto do Randy, parece que não a aceita muito bem porque está do género, ela vai desistir disto, isto aqui depois do dia de hoje de certeza que... pois é, porque nós estamos a acompanhar, acho que é tipo 24 horas com eles. E acontece de tudo. Oi, olhem, isto já acabou. Portanto, vai aqui para os usados. Eu gostei do filme, eu acho que é um filme um bocado pesado, lá está. Vêem-se algumas coisas mais chocantes de acidentes ou... Portanto, isto é um filme um pouco pesado, nesse sentido. É sob uma lente que muitas vezes é pessimista, mas que tem uns laivos de otimismo lá pelo meio. Tipo, estas pessoas que se dedicam a tentar ajudar outras e que às vezes até se sacrificam por isso e às vezes até se colocam em risco em situações complicadas. Eu vou-vos contar uma... desculpem, outra coisa, há uma personagem, e este ator faz sempre personagens irritantes, que é, o ator chama-se Rob Riggle e ele faz de Dr. Serrano, que é o médico que está sempre nas urgências de um dos hospitais daquela cidade, que é para onde eles costumam ir mais vezes, por alguma razão que eu agora não me lembro. Mas o gajo também está assoberbado, pronto, percebe-se que sim, também é uma urgência que tem pouca gente, ele trabalha demasiadas horas, uma urgência de um hospital é sempre um lugar muito estressante, com muita pressão, mas ele é insuportável, é arrogante, é mal educado, então... Eu quando vi o ator, eu assim, caramba, põe-no sempre a fazer estes papéis, porque ele de facto fala-os bem, não é? Acho que se calhar tem mais a ver com isso do que com outra coisa qualquer. Eu agora, desculpem lá, vou só pôr aqui um temporizador de 15 minutos. Tenho que pôr ali. Tenho que ir passar as mãos por água também. Vou pôr ali um temporizador de 15 minutos. Já cá volto para falar do resto do filme. Eu agora marquei 15 minutos, que é para o produto solar ter tempo para se fixar na pele e depois faço a maquilhagem. Eu achei que, vou ter que voltar depois do almoço, já estou a perceber que sim. Hoje o Luís tem um trabalho, eu tenho mesmo que ir tratar do almoço mais cedo. Mas enfim, a coisa faz. Então, vou acabar de falar dos filmes já agora. Pronto, acabo. A minha ideia era, enquanto estava a fazer os cuidados de pele, falava dos filmes e a coisa ficava despachada, mas eu não consigo. Então, estava a dizer que é isso, há esse doutor que é insuportável. E depois aquela questão deles se colocarem muitas vezes até em risco. Estou-me a lembrar de um dos episódios neste dia, nestas 24 horas que nós passamos com eles, em que há um homem que tem de vez em quando uns episódios... Como é que eu posso dizer? É quase como se fosse... é uma coisa meia... Eu não sei qual é... Porque eu tenho medo... Eu estou aqui com estes problemas todos porque estou com medo de dar o nome errado à coisa. Eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não sei. Mas no fundo
é como se ele ficasse meio alucinado. Portanto, é um homem que tem stress pós-traumático, esteve na guerra, é um homem enorme, é negro e isso é relevante aqui nesta parte da história do filme. Então ele teve um pesadelo, acordou a achar que estão a atirar... Não, ele acha que é um rei que tem que ser protegido e que estão a tentar atacá-lo. É qualquer coisa assim. Portanto, ele tem assim uma espécie de um episódio psicótico, vamos lá, e eles são chamados, alguns dos vizinhos chamam a ambulância e eles têm que fazer uma espécie de uma encenação. Eles já o conhecem, já sabem mais ou menos como é que é de agir com ele, não podem entrar à força porque ele é muito forte e torna-se violento. Então eles vão e tipo, Senhor Presidente, viemos cá buscá-lo, tipo, é isso. Eles entram naquela história que este homem criou, portanto eles entram naquela ilusão, naquela alucinação, no fundo. Sim, Senhor Presidente, vamos levá-lo e tal, venha connosco e tal. E o objetivo é pô-lo na ambulância e dar-lhe qualquer coisa para o acalmar. Mas ele tem que achar que ele é que quer e que aquilo faz parte daquela alucinação que ele está a ter, não é? Então é isso, eles entram, estão a conseguir levá-lo para a ambulância e de repente aparece a polícia. E isto nos Estados Unidos é muito relevante. Portanto, este contexto em que isto acontece é muito relevante, porque a polícia... Há muitas histórias da polícia nos Estados Unidos a tirar a matar e, sobretudo, quando as pessoas são negras. E então, há aqui na cabeça destes paramédicos e da rapariga que está com eles, da estagiária, ok, nós temos que conter esta situação, porque muito rapidamente a polícia vê aquele homem enorme que está alterado e começa já a ir ter ao coldre onde está a arma para sacar da arma. E eles têm que conter aquela situação, tipo, acalmar os ânimos deste homem que está doente, claramente, e destes polícias que se calhar têm os seus preconceitos e estão muito prontos a atirar, porque no fundo estas pessoas que chamaram os paramédicos, outras pessoas chamaram a polícia, com medo. Então, por isso é que estava lá toda a gente. Este foi o momento no filme em que eu fiquei mais... Há muitos momentos, aliás, este não foi o único, mas foi daqueles em que eu fiquei um bocado comovida, porque temos aqui um soldado que cumpriu aquilo que lhe foi pedido, não é? Era militar e fez o trabalho que lhe foi, enfim, atribuído. Ficou com stress pós-traumático e foi abandonado e é pobre, está sozinho, seja por qualquer que seja a questão familiar. Depois também, muitas vezes para as famílias, acaba por ser perigoso também viver com pessoas que estão assim, porque podem de repente tornar-se violentas. Então é uma pessoa que foi completamente abandonada e estão aqui estes paramédicos a tratar dele, sabem, de uma forma muito compassiva, muito generosa e eles percebem bem a situação, fingem o que têm de fingir, que são agentes secretos, o que quer que seja, para conter a situação e para o ajudar, sabem? Então eu fiquei comovida com esta cena do filme. Não vos vou dizer como é que termina, mas foi assim uma cena que ficou. Pronto, depois, outro filme que vi, e pá, eu não gostei nada deste filme, portanto foi a seguir, foi o Splitsville, Amor em Maus Lençóis, que é com a Dakota Johnson. Ela é assim a mais conhecida, parece-me. Tem o Kyle Marvin, a Adria Arjona e Michelangelo Covino. Eu também conheço este ator, já vi noutras coisas. Portanto, estes são assim os 4 atores principais. São 2 casais. Os homens dos casais são muito amigos. Pronto, então é a relação, assim, o forte da relação vem daí, dessa relação. E depois é isso, depois é a namorada de cada um deles. Quer dizer, no caso de um deles, que é assim o mais rico, vive muito bem, tem um casarão ao pé do rio ou ao pé de um lago, não sei. E está casado e tem um filho, novito, para aí, sei lá, 10 anos, por aí, que é a Dakota Johnson, essa é a mulher do casal, e depois há um outro casal de namorados, e logo no início do filme, é uma coisa, ouçam, o Luís achou piada ao filme, ok? Portanto, se chama comédia, só que eles envolvem-se todos uns com os outros, e depois há uma relação aberta da outra com não sei o quê, e depois eu não vou perder muito tempo a explicar a salada que é este filme, porque eu não gostei dele, fiquei irritada, eu até agora não percebo bem porquê. Meu Deus, acho que sou um bocado mais puritana do que aquilo que eu pensava, mas no fundo, digamos que o casal que está casado, que tem o filho, tem uma relação aberta, supostamente, mas é daquelas relações abertas em que só o marido é que se envolve com outras mulheres e a mulher não. Ela aceitou a situação porque ele pediu e ela, ok, mas ela nunca se envolveu com ninguém. Por uma série de vicissitudes, o amigo... Estou aqui a sentir uma série de pelinhos, desculpem. O amigo fica a passar uma temporada com eles porque separou-se da namorada, está em estado de choque, sei lá, está muito triste.
Então, o amigo que é o marido, desculpem, confusão, vai trabalhar lá para a City, não é? Para Nova York, e eles ficam os dois, portanto, a mulher dele e o amigo ficam na casa e acabam por se envolver. Pronto. É isto, no fundo é isto. E depois quando o marido descobre que eles se envolveram, passa-se. Então tem assim uma cena de pancadaria com o amigo, portanto é isso. É o típico, não é? Portanto ele pode se envolver com uma série de mulheres, e tem uma relação aberta, portanto supostamente estão os dois nas mesmas condições, mas a mulher faz a mesma coisa. Tipo, não, é completamente inaceitável. Pronto. Há aqui outras nuances, há coisas que nós vamos descobrir também mais à frente. Só que é tudo muito, sabem? Eu não sei, é porque é isso, eu ainda não percebi bem porque é que eu não gostei do filme. Porque, mais uma vez, o Luís achou piada, ok? Ele gostou. É isso, não é um filmaço, pronto, mas tem piada. Pá, e eu não consegui, eu fiquei irritada. Eu juro que o filme acabou e eu fiquei, fogo, que porcaria foi esta que eu acabei de ver. Esta gente não dá valor a nada, não levam a sério nada, que raio de relações são estas, e depois está apaixonado, depois não está apaixonado, depois... E depois no meio disto está aqui uma criança. Olhem, eu pensei, eu sou uma velha jarreta, eu já estou naquela fase da minha vida. Não sei. É isso, eu não consigo explicar. Não consigo explicar. E depois o fim do filme, olhem, eu não gostei do filme, mas pronto, mas o Luís gostou, portanto, whatever. E por último, um filme que nós vimos ontem, que se chama Honey Don't, e é do Ethan Coen. A atriz principal é Margaret Qualley. Eu acho que ela entra muito em filmes tipo mais de terror e tal. E depois temos a Aubrey Plaza, também gostei muito de a ver neste filme. Aliás, então é assim, este filme tem uma estética muito própria de que eu gosto, sinceramente. Adoro o guarda-roupa da personagem principal, portanto ela chama-se Honey, é a Honey. Qual é a tradução para o português deste filme? Deixa eu ver se aparece aqui no cartaz, que às vezes aparece. Não, está também Honey Don't. E depois, ela só tem 2 desejos e um deles é justiça. Está aqui no cartaz no IMDb. Anyway, mas eles deram o nome de Honey Don't. Então, este filme tem essa estética muito própria, de que eu gosto bastante. Tem personagens muito fortes. Eu achei as personagens todas muito fortes. Achei as interpretações brilhantes. Eu acho que as personagens mais carismáticas são a principal, a Honey, que é uma detetive privada, e de um líder de um culto que é interpretado pelo Chris Evans, também muito carismático. Eu acho que ele faz uma espécie de uma caricatura destes líderes, mas acho que a faz muito bem. E a polícia M.G. Falcone, que é interpretada pela Aubrey Plaza, que acaba por se envolver com a Honey. Assim, este filme tem muito sexo e tem violência bastante gore, portanto nem sequer é o tipo de filmes que eu gosto muito, porque eu acho muito gráfico. Ok? Portanto, isto não é para toda a gente, eles puseram aqui maiores de 14, ok. É 1h30, vê-se bem, é bastante acelerado, tem muitas personagens secundárias e eu acho que é um pouco aí que o filme se perde. Acho que ele se perde em muitas narrativas paralelas. Isto é uma espécie de um policial, vamos lá, sim, portanto, no início do filme há uma mulher que morre num acidente de aviação, não, de viação, de carro. Morre num acidente de carro. Nós percebemos logo que alguma coisa não está muito bem, porque vai lá uma mulher vestida de uma forma um pouco esquisita para quem está no deserto. Aquilo parece uma zona desértica. Parece não, é. Aliás, a personagem a Honey, a dada altura, faz um comentário sobre isso. E vai lá, está vestida de uma forma esquisita, assim, tigresse, muito pipi. E vai ao acidente de carro, percebe que a mulher está morta e tira-lhe um anel que ela tem no dedo, que nós percebemos muito rapidamente que é de um culto, que pertence ao tal culto. De que o Chris Evans é o líder. E depois a detetive é chamada a esse local de crime por um polícia muito engraçado. É um chato do caneco, porque ele está sempre a pedi-la para sair, dizendo, não queres ir tomar um copo, não queres ir... E ela está sempre a dizer, eu gosto de raparigas. Tipo, amigo, não estou interessado. Mas eu não sei explicar, é daqueles insistentes, mas é querido. Parece que é só para brincar com ela, não é uma coisa muito séria. Anyway, isto é uma à parte. Lá está, estão a perceber? É uma personagem secundária que está bem desenvolvida, mas não tem assim muita importância na trama, no fundo. Ela é chamada ao local e no fundo ele está a perguntar-lhe se ela conhece. Portanto, ela há de ser tipo a única detetive privada ali daquela cidade ou daquela vila. Eu acho que será uma cidade. É que nos Estados Unidos é tudo uma escala tão diferente que eu nunca sei muito bem, mas pronto. Eu vou chamar a cidade. Ela é chamada para ver... e ela diz, não, eu não reconheço esta
esta mulher, nunca estive com ela, mas depois percebe que não, espera, ela foi contactada por aquela mulher. Portanto, aquela mulher ligou para o gabinete da detetive a dizer que estava muito assustada, que precisava de ajuda e elas tinham marcado um encontro depois no dia seguinte, só que ela morre. Entretanto, morre neste acidente e, entretanto, descobrem que ela não morreu no acidente. Ela tinha sido esfaqueada antes ou... Enfim, tinha sido morta de outra forma e aquilo estava mascarado neste acidente de viação. Então é um bocado a investigação desta detetive sobre o que é que aconteceu à Mia e com isso ela cruza-se com estas personagens todas. Mas depois há as personagens paralelas que baralham isto tudo. Há a sobrinha dela, há um avô, há um rapazito que mata o outro homem sem querer, que por acaso também é namorado de um cliente dela. Ou seja, eu acho que é aqui que o filme se perde. O fim e ela descobrir quem é que matou e tal, eu achei impressionante. Gostei muito das interpretações. É assim, acho muito violento. Pronto, para mim. Esta coisa da violência é muito gráfica, eu não vejo necessidade nenhuma, mas é um... Olha, é uma coisa dos tempos, não sei explicar. Porque quando tu vês às vezes os policiais, mesmo, olhem, o Knives Out, que vai buscar um pouco esse tipo de policial mais clássico e essa forma de mostrar um pouco mais clássica do Poirot do David Suchet, que acho que era do ITV, acho que era essa a produtora, não tenho a certeza, mas enfim, em que tu não tens que mostrar tudo. Tu percebes que é uma situação violenta, alguém morreu, obviamente, mas não tens que mostrar tudo. Mostras só o movimento da faca e ficas, ai meu Deus, mas não tens que, tipo, ver tudo. E aqui neste filme vês. Aliás, eu não vi, porque eu tapei os olhos, não é? E depois o Luís, lá está, ele vai-me dizendo se eu posso olhar ou não. Mas achei tudo muito explícito. Tanto a violência quanto o sexo. Não acho necessário. Sinceramente, não sou muito fã, lá está, sou uma velha jarreta. Mas, tudo bem. Achei uma pena, achei a trama policial interessante e achei que o fim teria sido muito mais forte se nós nos tivéssemos focado nessas personagens principais e nessa trama principal. E houve muitas narrativas que foram ficando pelo caminho. E então achei que se perdeu essa oportunidade. Pronto, enfim, é a minha opinião. Pronto, mas... Opá, vejam, eu adorei o guarda-roupa da detetive. Eu pensei, eu gostava, este guarda-roupa para mim, mais verão, primavera-verão, estava ótimo. Mas enfim, se bem que nós já não temos bem as meias estações, mas pronto. Pronto, acabou de tocar ali o temporizador, portanto eu vou pôr a maquilhagem no rosto e depois vou tratar do almoço. Tem de ser, já é 12:15 quase. Portanto, tenho de ir tratar disso e depois venho falar dos usados, depois do almoço. Então vá. Mas já faço a maquilhagem. Acho que vou pôr o batom na mesma, não é? Só para verem, pronto, o look total. Vou também pôr o batom. Estou a usar aqui, desculpem, aqui o CC Correct da Herborian. Ai, comecei a pôr antes de vos mostrar. E isto aqui é para neutralizar um bocado estas vermelhidões. Eu tenho que ter algum cuidado no sítio, com o sítio em que coloco o produto, porque ele também acaba por ser um pouco hidratante. Portanto, ele neutraliza, ajuda a neutralizar as vermelhidões, mas também é um produto com alguma hidratação. Então, eu tento não chegar muito às zonas em que tenho os poros mais dilatados e os filamentos sebáceos. Eu não tenho assim muitos pontos negros, mas tenho alguns... Eu acho que se chamam assim filamentos sebáceos, não é? Mas enfim. O que é uma chatice, porque depois a vermelhidão está muito concentrada aqui também, não é? Mas eu ponho o principal aqui nestas zonas, que é onde eu costumo ficar muito vermelha quando coro, quando a minha pele reage. Isto também tem, eu não sei se já disse, também é calmante, tem centela asiática. Então também é um produto calmante. E tem fator de proteção 25, mas eu já pus protetor solar, então isso já é mais indiferente. E depois quando espalhei assim o principal, eu prefiro fazer assim em batidinhas porque abre o pigmento na mesma, mas concentra. Enquanto que se eu tivesse assim era mais difícil controlar para onde o produto ia. E depois quando já fixei, vamos lá, o principal, não é? O grosso do produto está sobretudo nestas zonas. Vou aproximando então destas zonas mais oleosas, pronto. Então dá-me alguma cobertura, não muita, não é? Dá-me alguma cobertura, estava-me ali a tapar. Mas não fica tão hidratada esta zona.
né? Esta aqui ao pé do nariz e aqui ao pé mais encostada à boca, que são zonas onde eu tenho alguma oleosidade. Pronto. E na testa não ponho nada. Tenho feito assim nos últimos dias porque estava a reparar que os meus pontos negros ou filamentos sebáceos ou o que é, ao pé do nariz estavam assim mais escuros. Depois eu devia ir passar as mãos por água. Vou passar as mãos por água, desculpem lá. Depois vou usar aqui a paleta da RMS Beauty. E então uso isto mais como bronzer, isto ou contorno. Isto como blush, isto nos lábios, isto como iluminador. Este aqui em cima. Desculpem lá, se calhar baralhei. Portanto, contorno, blush, iluminador e depois este nos lábios. Às vezes uso também um bocadinho deste nas bochechas. Só para dar assim um bocadinho mais de vida, mas tem que ser muito pouco porque ele é muito forte. Este produto tem que se aquecer um pouco com os dedos, sobretudo nesta altura do ano, porque a base é o óleo de coco e ele solidifica com o frio. E fica assim um pouco mais emoliente na altura do verão. Não líquido, não é? Porque isto tem outros ingredientes. Ele não tem feito nada, porque às vezes estes produtos que têm óleo de coco eu tenho que ter algum cuidado, mas como esta zona, as bochechas, é uma zona que fica bastante seca, ou desidratada, pronto, acho que é mais desidratada provavelmente, não tem sentido, é isso, não tem ficado mais congestionado. Pois eu estou aqui com uma série de pelitos, bem que eu estava a sentir, mas é isso, não me têm aparecido borbulhas nem nada, pronto, tenho sempre que estar um pouco atenta. Porque o óleo de coco às vezes tem isso, não é? Pode ser congestionante, mas eu acho que está tanto frio que a minha pele até agradece assim a proteção extra. Pronto, e agora vou pôr o blush, que é assim um rosa mais claro. E esse concentra aqui, sempre com cuidado para não chegar ao nariz. Eu por acaso também tenho alguma vermelhidão na testa, não é tanta aí, eu não costumo... eu só coro nas bochechas e no queijo, pronto. Mas como ela está com alguma textura, assim, esta altura do ano é chata, pá, porque eu percebo que a minha pele precisa de hidratação. Eu estive a experimentar não pôr a essência, por exemplo, aqui na zona T, e não pôr o creme hidratante antes do protetor solar, por exemplo, na zona T também. Eu experimentei fazer isso esta semana, só que está muito frio e a minha pele ressente-se. Depois fica também mais sensível e eu sinto-a mais seca, não é? Mas é difícil porque muitas vezes estes produtos hidratantes não estão muito preparados para este tipo de peles, que aguentam um certo ponto de hidratação, mas que depois começa a ser um pouco demais também. Então, como eu acho que este produto da Centella asiática, sim, da Herborian, é um bocado hidratante, então não o ponho na testa por causa disso. Para já porque a vermelhidão não é tão acentuada como nas bochechas e no queixo, então não me incomoda tanto, mas também por causa desta questão da textura. Pronto, e agora vou pôr, para terminar, vou pôr o vermelho nos lábios. Eu acho isto bastante hidratante e até dá uma corzinha bonita. Depois sobra assim um bocadinho, estão a ver que isto é bastante pigmentado. E eu às vezes ponho aqui também, um pouco, mas com algum cuidado, porque senão isto fica tomates. E pronto, é isso que eu faço. O batom, ele não se aguenta muito tempo. Não é? Eu acho que estes produtos, depois por serem assim muito emolientes, depois também, da mesma forma que se espalham super bem, também saem super bem. E depois, por último, vou usar este produto da Allegra Orgânica, que é um iluminador. Este aqui é na cor... Como é que se chama esta cor? Deixa eu ver se aparece aqui. É Glaze. Chama-se Glaze. E eu vou colocar isto aqui nos olhos. Com o dedo mindinho. Uso um dedo para um lado e um dedo para o outro. Só porque é mais fácil. Não é porque é difícil fazer isto. Então uso um dedo para um lado e outro dedo para o outro. Então ponho ali no canto e aqui. É assim, isto move-se, está bem? Isto também tem uns óleos e tem assim umas coisas, então isto vai-se mover, mas não me incomoda muito. Para já é muito fácil ir lá com o dedo voltar a espalhar. E segundo, não sei, sinto que também me dá alguma hidratação e acho alguma piada a isso. Mas às vezes se coloco demais ele depois fixa-se nestas linhas, não é? Eu como tenho... Hooded eyes, como é que se diz em português? Não sei.
mas como eles vão para dentro, não é? Ele acaba por se depositar nestas linhas. Pronto, isto é uma marca de produtos naturais de fabrico português, se não me engano. E pronto. É isto. Eu acho que vou deixar isto aqui, que é para depois voltar a pôr o batom quando voltar do almoço. Mas por agora, acho que está bem assim. E pronto, por agora é isto. Eu quando voltar, volto a pôr o batom. Agora tenho de ir tratar do almoço, como já disse umas 30 mil vezes. E depois volto para falar dos usados. Para vocês vai ser já a seguir. Portanto, até já. Então, voltei, deixei a sopa a cozer, tratei do almoço, almoçamos, arrumei coisas, pronto. Estou de volta. Portanto, agora vou colocar este batom da Ilia. Eu ia colocar do RMS, mas lembrei-me que tenho este batom que tenho que o acabar. Então, ele não é super hidratante. É um bocadinho, mas não é super. Para o frio que tem estado. Então, eu tenho na mala, para usar sobretudo quando ando na rua, e não lhe tenho pegado muito, por esse motivo. Também, às vezes, isto aqui é esta cor, assim um vermelho mais escuro, este é o tom Heartbeats, e eu às vezes também uso como blush, também se aguenta bem. Agora vou começar a falar dos usados, mas antes, lembrei-me agora, quando estava ali a preparar a sopa, pensei, isto é uma dica fixe para dar. Quando vocês cortam a cebola, eu não sei se vos acontece o mesmo, é normal arder um bocado os olhos, pá, mas a mim é demais. Eu começo a chorar e depois tenho que parar, porque não consigo fazer nada com as lágrimas a caírem dos olhos, não vejo bem, então não dá para cortar a cebola, essas coisas. E um truque de que eu já tinha falado é cortar a cebola debaixo da água corrente. Só que isso eu não acho muito sustentável, enfim, não gosto muito desse truque. E entretanto apanhei um vídeo, não sei se foi no TikTok, a dizer que o que quer que seja que se liberta das cebolas, que eu agora não sei o que é, mas imaginemos quase como se fosse um vapor que se liberta, agarra-se à primeira superfície molhada que apanha. E normalmente isso é quando nós estamos a cortar a cebola, os nossos olhos, são os nossos olhos, porque os olhos são úmidos. E então, duas formas de cortar a cebola sem ter que estar a fazê-lo debaixo da água ou qualquer coisa assim. Ter um pano úmido ao ombro, o que nesta altura do ano não apetece, porque está imenso frio, ou ter a língua de fora enquanto estão a cortar a cebola. E ouçam, não é muito digno, não é algo que eu, enfim, aconselho fazer quando estão outras pessoas a circular pela cozinha, mas funciona. Estive a fazer isso agora e funciona. Mas é um bocado parvo, mas funciona. Pronto, é isto. Então, esta era a primeira coisa que eu queria partilhar. A segunda é, se tem tupperwares de plástico, assim, eu não tenho, nós temos sobretudo de vidro, mas às vezes, quando trazemos comida de casa dos meus pais ou dos pais do Luís, eles vêm em tupperwares de plástico. E para tirar a gordura, é uma chatice de todo tamanho. Isto foi também um truque que eu aprendi no TikTok e que funciona, que é, põem detergente no tupperware, juntam água, eu acho que é um bocado indiferente se é quente ou fria, mas eu costumo juntar assim mais para o quente. Põem papel de cozinha, sabem? Assim 2 ou 3 folhas de papel de cozinha, amassam, deitam para dentro do tupperware, que já tem a água e o detergente, tapam, agitam, para cima, para baixo, abrem, tiram o papel, que é assim manhã, ok? É assim um bocado, mas pronto. Tiram isso, espremem, o que seja, deitam para o caixote de lixo e depois despejam a água e depois é que lava o tupperware. E ouçam, funciona. É um espetáculo. Eu até agora ainda não descobri nada que tire tão bem a gordura como este truque. Pronto, ok, partilhadas estas curiosidades da cozinha. Enfim. Então, vamos começar a falar aqui dos produtos. O primeiro é este, da Alegra Orgânica. Está aqui o pacote, mas eu não... porque eu ainda não acabei este produto. É uma bruma facial refrescante, uma mistura hidratante de água de rosas, aloe vera, ácido hialurónico e extrato de chá verde e água de... extrato de chá verde. E depois diz o que é que faz. A água de rosas acalma e tonifica, a aloe vera suaviza e refresca, blá blá blá. Portanto, é esta água aqui. Eu ainda não acabei isto. Eu não sei porque é que eu pus isto aqui. É da mesma marca que aquele iluminador que eu usei nos olhos. Então, eu gosto desta água. Eu só quando a abri é que percebi que tinha que ser usada 3 meses depois de aberto. Pronto, é um produto natural e estes produtos não costumam ter muitos conservantes. Então, eu posso falar dele, mas eu não sei porque é que eu pus aqui. Eu devia ter posto isto à parte, esta embalagem, mas já agora falo dela.
Curiosidade, eu estou a usá-la até acabar o tónico da Caudalie, aquele que eu uso logo em primeiro lugar, pronto, é também uma água tonificante e hidratante. Depois passo para esta e enquanto isso vou usando, imagina, enquanto estamos aqui com a salamandra acesa, às vezes fica bastante quente e a minha pele reage logo. Nós até abrimos as portas, essas coisas para o ar circular, para não ficar aqui muito abafado, isso também não é bom. Mas a minha pele fica sempre vermelha, então uso. Isto é só chato, é não ser nada portátil, porque isto é bastante pesado, isto é vidro. Porque senão eu andava com ela comigo também, porque é isso, vou para outro sítio, teatro, ou seja o que for, qualquer sítio que esteja aquecido, a minha pele tem tendência para reagir. E é isso, por acaso, olha, até vou pôr um bocadinho. Ela é tonificante e, sobretudo, eu adoro o tonificante refrescante, era mais isto que eu queria dizer. Refrescante, também acho que seja calmante e hidratante, sinto isso na minha pele, e adoro o cheirinho disto. Então também acho que tem este lado assim mais aromaterapêutico. Bom, enfim, eu não terminei este produto ainda, não é? Mas estava aqui a embalagem, mas pronto, eu tenho que ver se a ponho à parte e depois falo melhor dela quando eu terminar, não sei. Não sei se vou ter muito mais a dizer sobre o assunto, mas pronto. Entretanto, meu Deus, sabonetes tenho aqui uma data deles, mas nenhum deles particularmente interessante. Os sabonetes que nós temos andado a usar, ou estávamos a usar para tomar banho, era este da Dove, hidratante. Os nossos favoritos são da Amor Luso, mas tem sido muito difícil ir lá fazer compras. Pronto, então... É porque depois eles são os queridos e se nós fazemos a encomenda online, eles vêm cá trazer e eu não quero estar a dar-lhes esse trabalho. Enfim, é assim um stress que a gente cria para nós mesmos, mas enfim. Então, a próxima vez que o Luís lá for, eu tenho que lhe pedir, porque ele vai lá por outros motivos, de vez em quando, profissionais, porque eles dão uns sabonetes para um festival de cinema que ele tem aqui em... Festival de cinema, isto é assim um bocado... de curtas-metragens. Ai meu Deus, confuso. Eu fico um bocado acelerada às vezes. No outro dia estava a falar com a minha mãe e estava assim acelerada e a minha mãe vira-se para mim: Ana, vá, acalma-te um bocadinho. Eu achei piada depois. A rima, calma, funcionou. Mas pronto, começa a acelerar e mesmo eu lembro-me da minha avó dizer que... mas ela dizia isso de mim e da minha irmã, que comíamos as palavras. Às vezes falávamos tão rápido que comíamos as palavras. Não sei porque é que aceleramos desta maneira, onde é que a gente quer chegar, não faço ideia. Anyway, então vá, voltando atrás. Portanto, usámos este, tudo bem, gosto, é hidratante, sinceramente achei confortável. Depois passei para este, porque comprei um pack quando fui ao Lidl, só que este aqui resseca-me a pele. Deixa uma pele bastante seca, ao ponto de que eu pensei, eu agora tenho que compensar com qualquer coisa bastante hidratante, então comprei este da Avène. Eu devia ter mais cuidado com estes sabonetes, é assim, os da Amor Luso está ok, nunca tive problemas, portanto, eu acho que a ideia, ou pelo menos o objetivo é mesmo voltar para os da Amor Luso, eventualmente, mas tem sido difícil. Mas comprei este porque a minha pele estava já bastante seca e até fez uma fissurazita ali numa zona e eu pensei, ok, eu não tenho que parar de brincar com isto. Então o Luís continua a usar, porque ele não tem sentido isso, então ele continua a usar este. E eu agora estou a usar este para tomar banho da Avène Share Calm nutritivo. Pronto, e estou a gostar, sim, nada de especial, muito, muito simples. Estes são uns que eu ponho ali na casa de banho para lavar as mãos, porque a nossa saboneteira é redonda e estes também são fundos. Pronto, são do Continente, marca My Label, este é de coco, que acho que é o que está ali agora, que já está a acabar também. Depois tenho aqui, está aqui uma confusão de produtos. Olha, vou já falar deste, que está aqui à parte, olhem só para o estado disto. Basicamente, eu estava a acabar, senti que estava a acabar este produto. Este é da Uriage Barrier Sun. Pronto, antes de ser cortado era assim, coitadinho. Então, isto é um creme pós-solar, mas no fundo é um creme hidratante, basicamente. E eu gostei muito do cheirinho, se bem que tenho que confessar, quando já estava tipo assim a mais de metade, pouco mais de metade de acabar, quando já estava a menos de metade, eu já estava a enjoar um bocadinho o cheiro, por acaso. Eu acho que é um cheiro muito verão, por acaso, acho que é mesmo verão, é um pouco intenso, mas tudo bem. Eu gostei dele, achei hidratante, só que depois, a dada altura, ele já não estava a sair, tipo, eu dava a bombinha e já não saía produto, mas eu conseguia perceber que tinha produto aqui ainda. Então tentei ao máximo, porque eu não gosto muito de abrir embalagens, como fiz com este, não é? Porque sinto que depois está a alterar um bocado o produto também. Mas percebi com o telemóvel, com a lanterna, que ainda tinha algum, ainda estava assim com uma camadona aqui.
Então basicamente cortei, porque já não estava a conseguir tirar. Pus isto tudo de parte e depois coloquei esta prata e um elástico, pronto, para tentar conservar ao máximo, não apanhar assim muito ar. E a verdade é que eu não notei que ele se tivesse alterado enquanto eu o estava a usar dessa forma, portanto, tudo bem. Então, resumindo e concluindo, gostei, achei hidratante, mas apesar de ter adorado o perfume, inicialmente, depois comecei a enjoar um bocadinho. Mas pronto. Mas gostei do produto, acho que é um produto porreiro. Depois tenho aqui este sérum antioxidante. Mas eu já não me lembro disto. Deixa eu ver só se eu apontei alguma coisa. Isto é uma amostra que veio com qualquer coisa. Com uma encomenda qualquer. Não apontei, pois claro. Isto é o que dá, ter aqui coisas meses e meses, eu depois esqueço-me. Olhem, sabem, eu tenho ideia, portanto, é este produto. Ok, isto veio com uma encomenda, lá está, mais uma vez, não me lembro. Óleo precioso, sérum antioxidante, eu tenho quase a certeza que eu usei aqui, no colo. Quase a certeza. Eu, quando são assim estes produtos que eu não conheço a marca, nem nada, porque às vezes quando já conheço a marca ou já uso produtos da marca, às vezes experimento uma outra coisa, mas este eu nem sequer conhecia. Produtos naturais, ok, em princípio são mais suaves, mas às vezes têm outro tipo de... Como é que se diz? Eu nunca sei se é alergénios ou enfim, ingredientes que possam provocar uma reação ou alergia, às vezes óleos essenciais e tal, são sensibilizantes e a minha pele não gosta muito deles, não é muito fã. Portanto, às vezes o natural, entre aspas, não é propriamente o mais seguro para quem tem pele sensível. Portanto, eu tenho quase a certeza que usei no colo, mas não posso dizer, nem posso, quer dizer... Não é porque eu nem me lembro de o ter usado, quanto mais se gostei, se não gostei. Portanto, olhem, peço imensa desculpa. Depois tenho aqui este sérum da Sesderma Fator G. Então vou dizer o que é que este faz, já o mostro. Então estou aqui com o site da Sweet Care aberto. O sérum é este e eu estava a usar este sérum à noite, se não me engano. Então este sérum chama-se Fator G Renew, sérum ativador da regeneração celular. O que é que ele diz? Contém propriedades anti-inflamatórias que não causam irritações, esfoliação e não aumentam a sensibilidade ao sol. Isto é uma tradução, não causam esfoliação? Não sei. Por isso é especialmente recomendado para a pele envelhecida, particularmente sensível e reativa. Estou-me a sentir um bocado ofendida, porque não é que a minha pele esteja muito envelhecida, mas ela é sensível e reativa, de facto. Portanto, a linha Fator G Renew foi desenvolvida para dar resposta às peles que pretendiam um tratamento anti-envelhecimento renovador e eficaz, mas que não toleram os efeitos indesejáveis do ácido glicólico. Um potente tratamento desenvolvido pelos laboratórios Sesderma. Pronto, isto é uma alternativa ao tradicional ácido glicólico. Pois é, isto é, assim, era para atuar sobre a questão da textura na minha pele. Isto foi uma das recomendações que a Fisio Georgeta fez numa consulta que ela me deu online. Portanto, Fisio Georgeta, influencer, conhecia no Instagram, especialista em cuidados de pele e essas coisas todas boas. E este foi um dos produtos que ela me recomendou para a minha rotina e que eu vou trocar provavelmente quando terminar o sérum que eu usei de manhã, o Exosome. Eu vou alternando. Ela recomenda-me 3. Este, Fator G, aquele da manhã, o Exosome, e um da Cantabria Labs. Alternativa anti-aging, portanto anti-envelhecimento para rosácea, é o Redness Neutralizing Serum Neostrata, que é da Cantabria Labs e é o que eu estou a usar agora à noite. Mas quando terminar o da manhã, o Exosome, acho que vou comprar este. Pronto, e o que é que eu tenho a dizer? Gostei, é um sérum confortável, a minha pele não reagiu e de facto acho que atuou na questão da textura. Aliás, eu há bocado quando estava a fazer os cuidados de pele estava a dizer que acho que estou com mais textura na testa, mas acho que também é porque estou a carregar mais nos hidratantes porque está muito frio e a minha pele reage dessa forma, mas também pode ser porque retirei este. Portanto, está-me a parecer que este às tantas dos 3 é o que tem mais esse fator esfoliante. Depois tenho aqui esta água tónica da Sensilis, de Cool Rescue. Pronto, isto são tudo coisas que eu vou variando, vocês já sabem, mas eu gosto desta água tónica. Pronto, usava como tónico. Gosto sempre de ter este tipo de produtos em casa. Este é a Bruma Hidra Calmante para peles sensíveis e reativas. É isso, gosto sempre de ter isto em casa porque a minha pele é reativa e às vezes fica desconfortável, fica muito vermelha e fica desconfortável. Acho isto muito mais prático de levar comigo se eu quiser. É isso. Este tenho mesmo pena que não seja e não vou decantar. Ou seja, não vou pôr
frasco, porque isto já tem esta história de ser muito natural, só aguenta até 3 meses, portanto eu até apontei aqui, posso usar até dia 3 de março de 2026, então não vou pôr noutro frasquinho mais pequeno, nem pensar. Mas pronto, enfim, distraí-me. Esta água é boa, gosto dela, é isso, é hidratante, é confortável, é bastante rica, ou seja, eu acho que às vezes para o verão é demasiado pesada, mas tirando isso é muito boa, gosto muito dela. E provavelmente hei de voltar a comprar. Depois tenho este protetor solar da Sensilis também, 0%, não tem filtros químicos. Portanto, é um protetor solar mineral, fator 30. Portanto, eu até acho que é um bom protetor solar para esta altura do ano, para o inverno. Eu usei porque quis experimentar. A minha pele, como é sensível, às vezes reage mal a protetores solares, que têm mais os filtros químicos. Mas eu achei este produto muito... achei que deixava muito o vestígio branco. Deixava-me a pele um bocado esbranquiçada. Tinha que estar sempre muito atenta e o pigmento branco... Pigmento, eu não sei se lhe posso chamar assim, mas... eu não sei se é o zinco, aquilo que dá esse tom mesmo esbranquiçado aos filtros físicos. Ele juntava-se aqui e assim nestas zonas onde eu tenho mais textura, aqui, pai, notava-se um bocado. Junto às sobrancelhas tinha que estar sempre muito atenta para limpar. Ouçam, usei até ao fim, ele é confortável e não me fez reação, não o achei muito gorduroso, mas esse vestígio esbranquiçado, pá, para mim não dá. Tenho que estar muito preocupada, tenho que estar ali imenso tempo, depois acabo por usar menos quantidade de produto, portanto não estou mesmo a dar aquela proteção à pele que devia dar. Eu normalmente, quando faço rosto e pescoço, faço assim 2 dedos de produto e com este nem me atrevia, fazia um e viva ao velho. Às vezes, imaginem, se não saía de casa fazia mais. Se nesse dia sabia que ia ficar a trabalhar em casa. Punha os 2 dedos, mas ficava com a cara muito esbranquiçada. Portanto, sinceramente, talvez para peles muito claras seja ok, ou para quem depois coloca maquilhagem por cima, uma base, ou se calhar até mesmo, desculpem, o corretor de vermelhidões eu já o arrumei, da Herborian, se calhar até funcionava bem com isto. Aliás, eu cheguei a usar com isto. Sim, funciona. Sabem, mas eu não gosto de me sentir obrigada a corrigir algo que um produto não está a fazer como eu quero. Ou seja, eu quero ter este produto que sozinho funciona muito bem e se eu quiser dar mais cobertura, cobrir melhor as vermelhidões, uso um produto extra. Agora, ter aquela ideia de que, ou ter aquela rotina de, ok, eu já sei que se eu uso isto tenho que usar uma base ou outra coisa qualquer, porque ele sozinho não me oferece aquilo que eu quero, então não é para mim. Pronto, usei até ao fim e tudo bem, mas sinceramente não fiquei muito fã. Depois tenho aqui um amaciador da Fito. Gostei deste produto, é para cabelos encaracolados, eu tenho os cabelos encaracolados, só que ele neste momento até está muito molinho. Eu lavei-o ontem, ele ontem estava bonito, mas hoje acho que já está muito caidinho. E eu quando fui, a última vez que fui ao cabeleireiro, que já foi sei lá, há quanto tempo? Há mais de 6 meses talvez. Ela recomendou-me uma máscara hidratante para o cabelo em vez do amaciador. Porque ela estava-me a dizer que achava que este amaciador não era muito hidratante e que os meus caracóis precisavam de mais hidratação. Mas o que é que acontece? A máscara hidratante deixa-me o cabelo super mole. Tipo, super caído. Então eu pensei, ok, isto de máscara hidratante não é para mim, porque os meus cabelos não aguentam muito produto. Nem muita quantidade, eu ponho pouquíssimo, nem muito fortes. Então é assim, eu guardei a máscara porque posso usá-la tipo uma vez por mês, faço um tratamento mais intensivo de hidratação, mas preciso de um amaciador mais soft, mais suave, mais convencional. Então fui à Pluricosmética aqui em Viseu e à procura de um específico da Juba, que é uma marca que eu já uso. Só que eles não tinham, estava esgotado. E recomendaram-me outro e eu usei ontem, pela primeira vez. É possível que o meu cabelo ainda esteja muito caído por causa da máscara, porque eu tenho usado, já usei, sei lá, eu lavo o cabelo para aí 2, 3 vezes por semana, normalmente 2, mas às vezes 3, e estava a usar sempre, portanto usei durante 2 ou 3 semanas e eu acho que ele me alterou um bocadinho a textura do cabelo. Portanto, eu acho que das próximas 2 vezes que lavar não vou pôr amaciador e ponho só o creme que já costumo pôr depois para finalizar, vamos lá. O creme, a geleia e depois um óleozinho antes de secar e às vezes mesmo depois dele secar ao ar. Eu tenho usado mais o secador, nesta altura do ano não vou sair de casa com o cabelo molhado nem pensar, mas
Mesmo assim, tento ao máximo que ele seque ao ar. Não sou muito fã de usar o secador, até porque mesmo com o difusor às vezes sinto que ele me desmancha um bocado os caracóis. Anyway, então vou experimentar. Para aí das próximas 2 ou 3 vezes não usar sequer amaciador, só usar o shampoo, ver como é que o meu cabelo reage e depois voltar a introduzir o amaciador. Mas o meu cabelo realmente, eu não sei se vou aguentar tanto tempo. É porque eu depois quando estou a lavar ele já está um bocado comprido para aquilo que eu estou habituada e eu percebo que ele está, quando lavo o cabelo, que ele fica um bocado embaraçado. E eu acho que se eu não usar amaciador vai ser difícil. Mas eu experimento uma lavagem e vejo o que é que acontece. Desculpem, eu estou-me a perder, já estou a pensar alto, isto é aborrecido para vocês. Pronto, em relação a este amaciador, porquê é que eu não voltei a comprar este? Porque ele é um bocadinho caro. Então elas tinham lá um outro de uma marca de produtos naturais, a senhora recomendou-me, disse que usava, que também tem caracóis e sente o cabelo um bocado pesado quando às vezes usa muito produto, muita quantidade ou o produto errado. Ela recomendou-me, eu acreditei na senhora, comprei, ficou mais barato do que este, tem bem mais quantidade. Portanto, vamos ver o que é que... Daqui para a frente, eu a primeira vez que usei, gostei do cheiro, sinceramente deixou-me o cabelo hidratado, mas vamos ver daqui para a frente o que é que acontece. Pronto. Mas enfim, mas tudo para dizer que eu deste gostei, ok? Queria só variar um pouco. Depois tenho aqui estes 2 produtos que vieram num pack. Eu acho que tinha aqui essa embalagem, mas se calhar não, mas está tão cheio de coisas. Não tem, pensava que tinha guardado a embalagem, mas não. Então, estes 2 produtos... desculpem. Este eu, pelos vistos, guardei a caixa do sérum e o óleo e o da Herborian. Portanto, foi o primeiro que eu usei, a Red Corrector, portanto, correção de vermelhidões, vou-lhe chamar assim. Então, este eu já falei dele, não é? CC Red Correct, estou a gostar bastante dele, acho muito confortável, neutraliza já um pouco as vermelhidões. Assim, não me tapa completamente, se eu ficar corada vai-se notar, mas alivia um pouco ou dá pelo menos um tom não tão forte. E depois, como tem propriedades também calmantes, eu sinceramente gosto dele. Sinto que não é só uma camada de um creme com cor. Sinto que também hidrata um pouco, acalma um pouco, porque tem a centela asiática. Então, sinceramente gosto deste produto. É preciso muito pouco, eu uso mesmo pouquinho de cada vez que uso. Agora, eu aqui foi porque eu não resisti a comprar este pack, mas a minha ideia é quando terminar, se puder, não é? Porque isto sai mais barato, mas se puder comprar o tamanho normal, porque eu realmente uso isto e gosto. Em relação a este produto, portanto, eles chamam a isto óleo de noite, 17 super ingredientes, deixem-me abrir aqui na Sweet Care. Portanto, eles chamam Boost Skin Therapy Night Oil. Isto custa, agora está 48,47, ok. 10% de desconto é pouquinho. Desculpem, estou-me a distrair. Portanto, é um óleo bifásico ligeiro, ou seja, vocês têm que agitar antes de usar. Tem uma fase em água e uma fase em óleo. Reúne todos os benefícios do tratamento Herborian. 17 extratos de plantas combinados num único óleo multi-aperfeiçoador que atua durante o sono e eficácia provada em 7 aspectos: textura, linhas e rugas, luminosidade, uniformidade, elasticidade, preenchimento e hidratação. Portanto, tem que se agitar antes de usar e aplicar sobre o rosto limpo e pode ser usado em vez de um hidratante de noite ou em conjunto com o hidratante. Portanto, depende. Eu costumava usar com o hidratante. Agora, isto não está aqui com muita informação, por acaso até estou surpreendida. Isto também faz uma esfoliaçãozita. Eu queria ver se encontrava aqui mais informação. Portanto, eles dizem que tem o ácido hialurónico, que tem um efeito de preenchimento e previne a desidratação, o esqualeno, que é um lípido natural que nutre a pele, PHA, que é um esfoliante químico que remove células mortas da pele e ajuda na renovação celular, suaviza e melhora a textura da pele, bisabolol, um ingrediente ativo calmante, não sei porque é que eu me ri, que estupidez, um ingrediente ativo calmante que ajuda a aliviar as sensações de desconforto, e o zinco PCA, mineral que ajuda a reduzir o aparecimento de manchas. Pronto. É isto. Então, ouçam, eu gostei muito, eu adoro óleos, não é? Este aqui não é bem um óleo, quer dizer, é um produto bifásico. Tem o óleo, mas também tem a outra fase que é a água.
Estou a chamar água, mas não há de ser água, não é? Há de ser outra coisa qualquer ou outro conjunto de ingredientes mais líquido. Eu gostei muito de usar, gostei muito do cheiro. Isto durou-me bastante tempo, isto durou-me para aí à vontade umas 3 semanas e é isso, eu gostei imenso de usar. Não notei nada na minha pele que ficasse mais congestionada, porque às vezes estes produtos que têm óleo, a minha pele começa a reagir um pouco nesse sentido. Mas não tem nada disso e eu penso que terá a ver com esta formulação que depois também tem esse tal esfoliante químico. Portanto, eu vou pôr este produto de lado, eu agora tenho uma gavetinha onde vou guardando aqueles produtos de que eu gostei muito, que é para não me esquecer, nesta coisa às vezes uma pessoa ir experimentando uma coisa ou outra coisa, depois esqueces do que é que já usaste e gostaste, então eu tenho uma gaveta que tem os meus favoritos. Então, vou pôr aqui dentro da caixinha e vai para a gaveta, porque aqui na caixinha tem a explicação toda também. Aliás, depois foi porque é que eu não li da caixa. Ai, que estupidez. A sério. Enfim, mas pronto, gostei deste produto e é isso. Depois, eu agora tenho que ir só ver como é que está a sopa, porque tocou aqui o lembrete só um bocadinho. Ok, acho que vou pôr mais 20 minutos, que ainda precisa de cozer mais um bocadinho. Por aqui, temporizador, 20 minutos. Ok. Depois, então, isto é uma recarga do creme Cica Daily da Uriage. É um creme hidratante que eu acho muito confortável, gosto muito da textura do creme. É o creme concentrado reparador, sem perfume. E isto foi outra das recomendações da Fisiojorgeta e adorei. Ela, na altura, recomendou-me o gel creme, porque eles desta gama têm gel creme também, mas eu sinceramente estava a achar de menos. Sentia a pele às vezes a repuxar um pouco e então acabei por comprar o creme reparador. Portanto, eles dizem aqui que é uma solução de ponta para a pele que hidrata, repara e rejuvenesce, perfeita para a defesa diária contra o stress ambiental, reforça a barreira da pele, repara e regenera, tem também centela asiática, ácido hialurónico e vitamina B5 e depois refina e uniformiza o tom. Portanto, não sei se também não terá qualquer coisa que faça alguma esfoliaçãozinha, não sei, eles não dizem. Seja como for, gosto muito deste creme. Agora estou a usar à noite, mas já usei também de manhã antes do hidratante, do protetor solar. É um creme que dá para... ele estica bastante, portanto não é preciso aplicar muito. Eu não o acho muito pesado, até acho que tem uma textura tipo sorbet, sabem? Assim, uma coisa meia... Não é muito pesado, não é um Nivea, aquele boião azul da Nivea, não, mas é mais leve. Mas sinto que me hidrata bem a pele e a deixa bem protegida. Mas não é preciso aplicar muito porque ele estica muito bem. Aliás, eles também dizem isso aqui a algures, que é isso, que não é preciso pôr muito. É aplicar uma camada fina de manhã e à noite após o sérum. Tudo bem. Então é isso que eu faço. Às vezes quando, imaginem, saí durante o dia, ou muitas vezes até já à noite e apanhei assim com um vento frio. Estou a pensar, por exemplo, estes dias agora de Natal, em que andei à noite na rua e estava muito frio, o ar muito gelado, e eu sentia as bochechas assim um bocado a gritar. Pronto, então à noite fazia a minha rotina normal e depois punha uma camada extra, muito fininha, nesta zona aqui, porque é onde eu sinto assim às vezes mais seca a pele. Então é isso, gosto muito, fiquei fã deste produto e é isso. Por acaso estou a acabar, esta recarga já está quase a acabar. Depois tenho aqui, olhem este que acabei há pouco, este da SVR, este protetor solar. Gosto muito dele, muito confortável, não tem cor. Blur Sun Secure, 50+, creme mousse, Optical Blur e não tem perfume também. Gosto muito, isto foi uma recomendação aqui de uma subscritora do canal, acho que é a Rosário, se não me engano. E gostei imenso, e já tenho outro, já está ali aberto, para substituir. E é um protetor solar que eu acho que deve ser também bastante confortável no verão. Porque ele deixa a pele assim mais sequinha, não é muito seco. Não é seco, não é? Mas ele seca, portanto quando tu aplicas ele parece um pouco gorduroso, mas depois seca e fica bastante confortável. Eu acho que para o verão deve ser interessante sem usar creme hidratante antes, não, acho que não vai ser preciso nessa altura. Depois tenho este aqui, Sensation da Heliocare 360. Eu acho que este me provocou reação e depois eu acabei por usar no Luís.
tenho quase a certeza. Tenho essa ideia. Pronto, é um fator, desculpem, é um protetor solar químico, de filtro químico, e eu tenho mesmo essa ideia que eu usei, a minha pele começou a reagir, já não me lembro muito bem em termos de textura ou de acabamento, se era brilhante, se não era brilhante, pá, sinceramente não me lembro, não apontei, enfim. Acho que não sabia que ia ficar tanto tempo sem pegar aqui no saco dos usados, mas lembro-me que acabei por usar no Luís. Ele não tem a pele tão sensível, apesar de ter um pouco, mas não é tão sensível como a minha, então acabou ele por usar e dá um acabamento transparente, portanto não fica esbranquiçado ou qualquer coisa assim. Aliás, estes filtros químicos não costumam ficar assim, com esse tom esbranquiçado, é de agitar antes de usar. Outra coisa que eu ia dizer é que, como eu não me lembro nada dele se queixar, de nada, portanto eu presumo que o acabamento não seja muito gorduroso, porque o Luís é esquisito com isso, tipo textura e cor. Não é? E cor eu sei que não tem, isso eu lembro-me, mas em termos de textura eu presumo que não fosse muito gordurosa, senão ele tinha-se queixado. Mas desculpem, sinceramente não tenho muito mais a dizer. Portanto, 360 Sensation Ultra Light Oil Free Sunscreen. Aliás, uau, diz aqui em baixo em português, protetor solar ultra ligeiro oil free. Deve ter sido por isso que eu comprei, deve ter sido na altura do verão. Quase a certeza. Sim, e depois usei no Luís, foi nessa altura, porque ele agora não lhe consigo colocar, que ele diz que não é preciso. Mas no verão, consigo. Pronto. Enfim, depois tenho este sérum da Uriage, de Epiderme. Isto é um sérum antioxidante com vitamina C. Ouçam, eu usava isto 3 vezes por semana, de manhã, antes do protetor solar. E gostei, eu tenho a ideia que ele era assim um bocadinho espesso. Não era um sérum muito líquido. E pronto, usei até ao fim, mas depois implementei a rotina os sérums que a Fisiojorgeta recomendou. Então acabei por tirar este da rotação, mas do que me lembro não me fez reação e basicamente é isso. E tenho a ideia que era bastante hidratante. Pronto, é isso, que era um sérum assim um pouco mais espesso. Portanto, ele diz que, deixem ver o que é que diz aqui. Sérum Booster, iluminador anti-manchas, aplicar de manhã e à noite antes do cuidado diário, evitar o contacto com os olhos. Pronto. E eu tenho a ideia que comprei naquela de que isto tem vitamina C. É isso, então é antioxidante. Eu manchas não tenho assim muitas, eu tenho alguns sinaizitos e tal, mas não tenho manchas. Quer dizer, tenho uma cena aqui, é deste lado ou é deste, agora não me lembro, que é um pouco maior, mas eu não sei se isto conta como mancha. É tipo aqui, tenho aqui, isto já é da idade, isto aqui, mas mesmo manchas que acho que chamam a isso o melasma, isso eu não tenho. E os meus pais não têm, portanto, em princípio, eu sei que as mulheres às vezes com a gravidez aparecem. Estou-me a perder, desculpem, estava aqui à procura, está aqui, de Epiderme. É porque eu tenho ideia, quando comprei isto, até está com bom desconto, está com 40% de desconto. Graças a um complexo com 20% de vitamina C, exato, porque eu comprei isto a pensar na vitamina C. Sim, porque eu tenho essa ideia do antioxidante. Ela na altura não recomendou muito, porque disse que a minha pele é um bocado reativa, mas que há outros produtos que oferecem esse tipo de resultado que eu queria sem ter a vitamina C. Então, não, é isso. Não ficou assim muito fã, mas eu acabei por usar até ao fim e é isso. Eu usava 3 vezes por semana de manhã. Depois tenho aqui este produto de contorno de olhos com fator de proteção 30, Mineral Eye UV Defense, da SkinCeuticals. Pronto, ouçam, isto durou-me imenso tempo. Isto é um produto mais caro do que aquele que eu estou a usar agora, que usei na rotina da manhã, da Babé, mas sinceramente, apesar de ser mais caro, isto rende muito. Quer dizer, é isso, isto durou-me praticamente um ano. Eu abri, marquei a data em que tinha aberto, que foi em janeiro deste ano, e eu acabei-o acho que ainda nem fez um mês. Portanto, foi praticamente um ano. Então, sinceramente recomendo, acho que é fácil de aplicar, sendo que agora para o final eu achei que ele estava a ficar com mais textura, com mais grãozinhos. Pareceu-me. De resto, ele é muito discreto, mas mesmo assim ia mais para as linhas de expressão do que aquele que eu estou a usar agora. Do que o da Babé. E o da Babé é mais o meu tom de pele. Este é um pouco mais escuro, mas ouçam, é uma coisa que quase nem se vê. É isso, isto é
um filtro mineral, portanto eles têm que dar alguma cor para não ser branco, mas é muito discreto. Eu gostei de usar, sinceramente. Já agora, Babé, deixem-me ver de onde é essa marca que eu apanhei aqui na Sweet Care, mas depois nem pesquisei nada sobre a marca. Babé é uma marca espanhola e fabricada em Espanha. Pronto, tudo bem. Ok, depois tenho aqui este óleo de jojoba, óleo corporal da Amor Luso. E eu devo ter comprado para usar com o gua sha, porque eu de vez em quando lembro-me do gua sha e depois fico com preguiça e não uso mais. Pronto, então é isso. Eu acabei por usá-lo no banho, depois de tomar banho. Pronto, com a pele ainda úmida, punha o óleo no corpo e depois secava com a toalha. E gosto muito. Às vezes é o que eu faço. É o que eu acabo por fazer com os óleos normalmente. Mas gostei deste produto. É isso, não tenho assim muito mais a dizer. O óleo de jojoba é um óleo mais fininho, não é um óleo assim muito gordo. Então é um óleo de que eu gosto bastante. É assim, é dos meus favoritos. Pronto, para corpo, rosto. Agora até tenho um que estou a usar no cabelo também. Mas isso é porque diz lá que é para o cabelo. Bem. Depois tenho aqui esta loção de ácido azelaico da Sensilis. Este é para aí o meu produto favorito da Sensilis e, enfim, já tenho ali um a substituir. Portanto, esta é uma loção que me dá uma esfoliação muito suave e que o ácido azelaico é bom para peles sensíveis. É o mais recomendado. Pronto, eles chamam isto loção retexturizante e eu continuo a usar à noite, é isso. Depois de pôr os tónicos, uso isto. Os tónicos? Não, o tónico. O tónico da Caudalie. Depois coloco esta loção e pronto, depois ponho o sérum e os cremes, creme de rosto e creme do contorno de olhos e está feita a rotina. É um produto, é um favorito, sinceramente gostei e sinto que é dos principais responsáveis, porque eu assim que introduzi este produto já há uns anos, notei bastante diferença na textura da minha pele e agora com estes adicionais que me foram recomendados pela Fisio Georgeta, ela disse para manter isto, só para cortar se a minha pele estivesse mais reativa, mas caso contrário para manter à noite. Eu acho que mais os produtos que ela me recomendou, eu voltei a sentir alguma diferença, porque às vezes eu vou fazendo coisas e não noto assim nada de especial, percebo que a minha pele está ok, não reage, não... Então, está tudo bem. Quando é assim, estou a fazer bem, é para continuar. Mas às vezes há estes momentos em que eu noto diferença e eu notei sobretudo na textura. A primeira vez quando introduzi este produto e depois a segunda vez quando introduzi os sérums que a Fisio Georgeta recomendou. Portanto, é isso. Eu gosto deste produto, continuo a usar e é isso. Depois tenho aqui este... Ai meu Deus, está cheio de pelinhos, ai que horror. Um óleo desmaquilhante da Caudalie, é um favorito. Vino Clean, é assim que se chama, a gama. E eu agora estou a usar um da Nux, que a diferença que tem em relação a este é que não tem perfume. Porque este tem. É muito pouquinho e está aqui para o fim. Aliás, é o último ingrediente da lista. Pronto, então tem só um bocadinho, mas... Ouçam, isto nunca me fez reação nenhuma e eu já usei várias vezes. Eu volta e meia volto a este produto. Mas, sobretudo nos produtos de limpeza... Quem é que eu quero enganar? Em quase todos os produtos. Mas eu nos produtos de limpeza não me importo tanto de ir experimentando, porque não é um produto que fique na pele. Então não tenho tantos problemas em experimentar de outras marcas, etc. Gosto muito da textura do óleo ou do bálsamo desmaquilhante, porque sinto que me tira bem o protetor solar. Portanto, volta e meia volto a este produto, porque foi dos primeiros óleos de limpeza que eu usei e de que gostei. Não deixa película na pele, não deixa a pele pesada, gordurosa, nem nada, não me arde nos olhos, enfim, não me deixa os olhos embaciados. Se eu tiver cuidado, uma pessoa tem sempre que estar um bocado atenta, porque senão se entra o óleo é normal que eles fiquem um pouco embaciados. Mas este eu acho que é de fácil uso. O uso é bastante intuitivo, é bastante fácil e é um óleo levezinho. Portanto, gosto e recomendo, sinceramente gosto muito deste produto. Ok, fui ali abrir as cortinas que achei que isto já estava aqui a ficar muito escuro. Depois tenho aqui este sérum, pronto, igual ao que eu estou a usar agora de manhã, Exozone, já falei dele, acho que não vale a pena falar mais. É um sérum cremoso, confortável, é o que eu uso de manhã e dos três que a Fisio Georgeta recomendou, é o mais acessível. Mas não há muitos sítios que o vendam assim de sites portugueses, portanto eu compro normalmente na Sephora. Depois, tenho aqui amostras... Ai, preciso falar das amostras? Não,
não vou falar das amostras, até porque eu não apontei nada. Ai, vou falar deste aqui, deste eu lembro-me. Que engraçado. E já foi uma amostra que eu já não sei quanto tempo. Mas lembro-me, portanto, vou falar dela. Olha, até vou começar por esse. Então, é este Double Serum Eye da... Como é que é esta? Clarins. É assim, achei imensa piada à amostra, já não sei com que encomenda é que veio. E então é um produto que vem em duas fases. Portanto, no próprio frasco, eu depois até fui pesquisar, ele está dividido em duas partes e depois tu tiras da embalagem e... com licença. E essas duas fases, enfim, sai um bocadinho de cada lado e depois tu misturas e aplicas. E então eles aqui tentam recriar um pouco isso. Tu partes aqui, é assim que ele já vem partido aqui, não é? Eu acho que sim. Exatamente. Fold here, eles indicam para dobrar aqui, portanto tu dobras e depois sai um bocadinho aqui e um bocadinho aqui. E eu ia lá tirar, mas pronto, como fiquei tão intrigada, fui pesquisar online e percebi que era para fazer dessa forma. E eu gostei imenso deste produto, achei muito confortável, achei bastante hidratante, mas sem aquela coisa de me criar a milha. Portanto, eu vou guardar esta amostra, mas isto é caríssimo. Isto, deixem-me cá ver. E ouçam, eu não nado em dinheiro e tenho que ter cuidado com os produtos em que eu gasto o meu dinheiro, não é? Daquelas coisas. Os cuidados de pele é de tudo aquilo que eu uso... são os produtos mais caros, vamos lá, por exemplo, imaginem, eu roupa não gasto muito dinheiro com cada peça de roupa quando compro, nem sapatos, nem malas, nem maquilhagem, pronto, quando compro, mas compro pouquíssimo. Produtos de pele são aqueles que eu vou comprando com mais frequência, porque eles vão-se gastando, não é? Então tenho que ter algum cuidado. Epá, não, nem pensar, isto é 77,62€, neste momento está com desconto aqui na... E são 20 ml. Ah não, 20 ml é mais do que é costume. Normalmente acho que são 15 ml que têm os cremes de olhos, não é? Pá, mesmo assim, já viram? E está com desconto, porque ele diz aqui preço base 83,46. Ai, que horror! Isto para mim já é um abuso. Mas eu vou guardar porque eu gostei muito dele. Vou guardar nessa tal minha gavetinha dos produtos favoritos. Eu tenho uma gavetinha no meu móvelzito da maquilhagem, eu já o mostrei aqui para aí umas 2 vezes. E retirei alguns produtos, então ganhei uma gavetinha ou um separador na gavetinha. Então vou pôr lá e pode ser que um dia possa comprar e experimentar, mas... porque gostei, lembro-me que gostei bastante de usar este produto. Mas meu Deus, isto é muito dinheiro, nem pensar. Portanto, avançando, depois tenho aqui mais um óleo vegetal de calêndula. Hei de ter comprado também na altura em que andava mais entusiasmada com o gua sha. E como é que eu acabei de usar? No banho, pronto. É o que acontece aos meus óleos, é sempre assim. Eu acho que o único em que eu mantive, mas não para usar com gua sha, mas que eu mantive o uso como ele foi pensado, vamos lá. Se bem que estes são, podes usar em todo lado, é isso, rosto, pescoço, cabelo, corpo, pronto. Mas o único que eu só usei no rosto e nem me passou pela cabeça gastá-lo no corpo foi este. Eu gostei muito dele, este da Herbarian. Este ficou assim um dos favoritos. Depois tenho aqui um creme de mãos da Neutrogena e também é um favorito. Este é um que eu hei de voltar a comprar. Pronto, mais uma vez, os cremes de mãos funcionam um pouco como outros produtos. Eu vou experimentando batons... normalmente é hidratantes de lábios e cremes de mãos. É uma coisa que eu gasto com bastante frequência e vou experimentando outros diferentes. Tento ter algum cuidado por causa da questão dos perfumes e essas coisas. Usei este e gostei. É um produto que seca bem. Tens que espremer ali até ao tutano, por isso é que ele está neste estado. Para tirar mesmo até à última gota. Mas é isso, gostei. Não é preciso muito, espalha bem e seca bem. Depois tenho este protetor solar da Beauty of Joseon Relief Sun Aqua Fresh Rice B5. Eu já tinha usado aquele que eles têm, que é também, eu acho que também se chama assim, Relief Sun. Este aqui supostamente é a versão light, mais leve, não é? Pronto. O que é que eu achei? Achei-o confortável, a minha pele acho que gostou, achei-o hidratante mas não muito pesado, o original, portanto, eu acho que se chama na mesma Relief Sun. Achei-o um bocado pesado para a minha pele na altura em que o usei, então quando saiu este eu decidi experimentar. A única coisa que eu senti é que
ele não ficava tão agarrado à minha pele. Eu não sei explicar isto muito bem. Eu senti que ficava muito aqui a dançar. Sabem? Senti um pouco emoliente demais. Este, por exemplo, que eu pus da SVR, tu pões, ele parece um bocado gorduroso e depois seca e parece que se agarra. E mesmo quando estás a pôr, parece que sentes que estás a colocar uma camada protetora. E eu não senti isso com este. Então não ficou assim, não fiquei muito fã. Pronto, mas tudo bem. Usei, não me fez alergia nem nada, portanto está ótimo. Depois tenho estes 2 batons hidratantes de lábios da Nux que eu comprei a achar, eu já tenho o Rêve de Miel em boião e adoro. E este é o Rêve de Miel, mas em stick. O Rêve de Miel é super hidratante, eu uso durante a noite e acordo com os lábios hidratados. Isto, esqueçam, por isto ou não pôr, sinceramente eu senti como se fosse exatamente a mesma coisa. Fiquei muito mal impressionada com este batom. Portanto, e depois nem tenho outro destino para lhe dar. Portanto, sinceramente não fiquei fã. Honestamente, fiquei mesmo desiludida. Estava com tanta fé, vi isto à venda já não sei onde é que foi. E eu, boa, olha, vou comprar. E assim para andar na carteira e são coisas que tu vais usando, não é? Eu uso bastante. Eu tenho alguns, também tenho que me controlar, não é? Mas eu acabo por usar até ao fim. Dou-lhes bastante uso, só que estes da Nux nem me aquecem nem me arrefecem, quer dizer, é pior, porque então nesta altura do ano em que é preciso essa camada protetora, por causa do frio, esqueçam, não faz quase nada. Depois tenho este creme da Mixsun Bean Cream. Pronto, isto é um creme hidratante, veio numa oferta para a minha mãe, portanto é um tamanho de viagem, vamos lá, e deste eu sei que apontei, está aqui. Então, é creme de feijão, creme facial com feijão de soja, antioxidante, hidratante e ajuda a combater manchas. Portanto, isso é o que se diz do produto, isso é o que eles prometem. Vende-se na Sweet Care e a oferta chama-se Programa Mystery Boxes, que são caixas em que tu não sabes o que é que vem lá dentro. E essa marca de caixas mistério é da Dietrix Beauty. E é um programa que tu podes subscrever e depois recebes as caixas mistério. E isto foi uma prima minha que ofereceu à minha mãe. E pronto, e vinham lá alguns produtos e entre eles este e a minha mãe, sei lá, a dada altura, como vinha com muitas coisinhas, a minha mãe ofereceu para o pessoal escolher e eu escolhi este. Achei muito confortável, achei o hidratante leve, não achei muito pesado e sinceramente gostei. Gostei do produto, portanto, não sei, se calhar é um produto que eu posso voltar a experimentar. É assim, até agora, nada bate daqueles que eu já usei este, da Uriage. Sou mesmo fã da textura deste produto, eu não sei explicar, mas acho-o mesmo confortável. Mas também gostei deste, honestamente. Sim, é muito simples, eu acho que não tem perfume, ou tem? Por acaso não sei, não diz aqui. Ok, encontrei aqui, na Sweet Care, está esgotado. Pronto, estava só a ver se dizia alguma coisa. Eu acho que eu usei isto, como dizia que era antioxidante, eu acho que eu usei isto de manhã, antes do protetor solar. E achei confortável, eu lembro-me disso, que achei confortável porque eu tenho sempre algum receio quando uso assim estas amostras. Mas pesquisei, pareceu-me tranquilo. Pronto, eu estava só a ver se diz aqui alguma coisa em relação a ter perfume ou não. Mas aqui não diz, portanto não sei. Depois tenho aqui este protetor solar Air Emulsion da Heliocare. E ouçam, isto foi aquilo que salvou a minha pele. Ela estava muito reativa, a reagir a protetores solares a que eu nunca reagi. E este foi aquele que ajudou a minha pele a regularizar. Portanto, eu gostei muito dele, é um favorito. Até vai aqui, vou pô-lo à parte também. A única coisa é que ele tem uma coloraçãozinha. Pronto, e eu não gosto muito de protetores solares com cor, porque eu puxo para o pescoço e tal. É claro que uma pessoa pode usar no pescoço o creme de corpo, quer dizer, não precisa de ser este. Mas eu não sou muito fã, porque depois encosta-se na roupa, enfim. Mas este nem é uma coisa muito aberrante, assim, que sujasse imenso nem nada. E eu já tive desses protetores solares, não. É discreto, seca e deixava-me a pele bastante confortável. Então, sinceramente, gostei e vai aqui também para a gaveta dos favoritos, que é para não me esquecer. Este então é mesmo, em caso de a pele estar em crise, este foi, a sério, gostei mesmo. E depois tenho aqui alguns produtos de olhos. Não, isto não é de olhos. Então, este aqui é o Yalo B5 da La Roche-Posay. Pronto, usei e gostei. Creme de olhos, tranquilo, pronto. Um hidratante de olhos assim, normal.
convencional. Tenho aqui este da CeraVe, que era um favorito. Ah, pois foi, mas eu reparei que ele estava meio torto e tinha um corte aqui. Então estava aberto aqui e eu sou muito esquisita com isso. Então decidi que não ia usar e foi quando comprei este da La Roche-Posay. E este da CeraVe comprei numa altura em que sentia a pele dos olhos também mais sensível. Então eu confio bastante neste produto, gosto muito dele. Opa, é um hidratante super simples, é para reforçar a barreira da pele, para hidratar e pouco mais. Ok? Não tem ativos, coisas anti-envelhecimento e tal, é só mesmo manter a pele saudável e resistente. Então eu gosto bastante, sinceramente, mas é isso, comecei-me a perceber que a tampa estava meio torta quando encaixei, pensei, e ainda usei durante algum tempo, porque pensei, fui eu que encaixei mal, sei lá, não dei muita importância. E depois um dia qualquer decidi, não, deixa ver, isto não é normal. E ele está partido, tem uma abertura aqui, tem um corte aqui. Então eu pensei, não, obrigada, mas não. Depois tenho este produto que é de lábios, Parederme Cica. É um hidratante de lábios. Acho que não achei isto nada de extraordinário, é um hidratante de lábios. Acho que cumpriu com a sua função. Não me lembro muito bem, também não apontei, mas tenho essa ideia. Como estava a gostar tanto deste hidratante de rosto, decidi comprar o de lábios para experimentar e isto é algo que eu uso muito. Estou sempre a reaplicar. Então, sinceramente, tenho ideia que gostei. Não achei tipo, ai meu Deus, extraordinário, mas gostei. É convencional e hidrata os lábios. E por último, este boiãozinho de vaselina. Eu agora tenho mas tem uma abertura mais fácil, está no quarto. Eu a vaselina como é que eu uso? Houve aqui uns dias que eu tive que sair à noite e estava muito, muito frio e andar aí de um lado para o outro na rua e então colocava o hidratante nos lábios e uma camadinha de vaselina por cima e a vaselina para isso é ótimo, para criar a barreira, sabem? É muito bom. Pronto, ela não hidrata, mas cria uma barreira mesmo boa para proteger a pele. Portanto, gosto de usar dessa forma, já usei outros dias que tive que sair e que está o ar muito gélido, porque nevoou na Serra da Estrela, então o ar de repente fica mesmo frio. E outra coisa que eu também gosto de fazer é, à noite, imaginem, é isso, andei na rua, apanhei muito frio, as bochechas senti-as muito frias, então à noite faço a rotina, às vezes aplico um extrazinho de creme e depois por cima uma camada muito, muito fininha de vaselina. E que eu costumo aplicar, apanho aqui, esta zona dos olhos para aqui. Com cuidado para não vir para esta zona, mas costumo aplicar aqui. E às vezes se o meu queixo está muito sensível também aqui, com muito cuidado para não vir para aqui. Portanto, tentar concentrar aqui. Não faço isso todos os dias, porque acho que pode ser demasiado para a minha pele, mas de vez em quando ponho. E então foi isso que eu com esta aqui, o que é que eu acabei por fazer? Eu estava a fazer isso com esta, só que isto é uma chatice para abrir. E então o que eu acabei por fazer foi, acabei por usar no corpo. Usava nos pés, nas pernas, porque pronto, isto é um produto que também protege a pele e ajuda a preservar a hidratação da pele. Então usei no corpo e terminei de usar assim. Pronto. Por acaso agora estou a pensar se não limpo esta embalagem e se não... Não, Ana, que parvoíce. Ia dizer se não uso para outra coisa, mas olhem, já estou à rasca para abrir, esquece. Está para o lixo, mas é. Portanto, eu agora vou só passar a sopa e depois volto aqui para falar sobre a questão da maquilhagem e este vídeo vai ficar enorme. Mas pronto. Então, até já. Ok, agora aqui em relação à maquilhagem, eu não vos vou mostrar a maquilhagem toda, sinceramente. Sim, não. Não vou mostrar. Vou mostrar se calhar só aquilo que vou deitar fora e porquê. Porque no fundo são usados. Mas vou falar de algo que eu ando a fazer com a maquilhagem e que eu percebi que é um sistema que funciona não só com a maquilhagem, mas também com roupa e com outras coisas que uma pessoa tende a acumular. Roupa e qual era a outra coisa que eu me lembrei? Os cuidados de pele. Porque o que acontece muitas vezes comigo é que eu entusiasmo e compro qualquer coisa de que na verdade não preciso. E depois chega uma altura em que já tenho muita coisa, começo a sentir-me um bocado assoberbada e a tentação é deitar fora ou desfazer-me, dar ainda é o mínimo, não é? Mas às vezes desfaço-me das coisas cedo demais. E eu comecei a perceber-me disso até primeiro com a roupa, porque eu depois dava a roupa e depois um dia qualquer, uns meses mais tarde, pensava, vou usar isto com aquela coisa, lembrei-me, tenho aquele casaco ou aquela coisa. E depois já tinha dado e arrependia-me. Então o que eu tenho feito ultimamente é, por exemplo, com a roupa, coisas que eu me apercebo que não ando a usar ou com peças com as quais eu já não me identifico assim muito, arrumo
e tiro da minha vista. Normalmente é ou num saco que eu tenho cá em casa, que vou trocando a roupa de verão e de inverno, porque nós não temos assim muito espaço cá em casa. Portanto, ou arrumo aí, portanto tiro da minha vista, ou arrumo em casa dos meus pais. E depois vejo se nunca mais me lembrei, nunca mais usei, então dou. Mas isto estamos a falar de 1 ano, 2 anos, em que as coisas estão ali sem eu me lembrar delas e sem lhes tocar. Não sou super rígida com isso, mas percebo que já há mais de 1 ano ou há 2 anos que não lhes toco, então aí dou. Então dou uma margem maior, não sou tão reativa ou tão... Não é? Porque às vezes eu sinto que não é só a minha pele que é reativa. Enfim, então dou mais tempo. Na questão dos cuidados de pele é um pouco diferente, porque são produtos que têm que ser usados, porque senão ficam fora do prazo, não é? E então eu às vezes entusiasmo-me, compro, eu tento não comprar duplos de coisas que já tenho, mas por exemplo, comprei este tónico, não é? Quando já tenho um tónico e ainda não o acabei e ainda tenho assim uns meses pela frente. Então é isso, às vezes o impulso é muito grande, portanto cedo ao impulso, compro e fico com coisas a mais e depois a tendência é, ok, vou dar e despacho para outra pessoa, mas eu acho que isso não é grande sistema e acho que é mais interessante responsabilizar-me por essas escolhas. Então, no caso dos cuidados de pele, tento integrar de outra forma e isso faz com que eu já não compre tanto. Ou seja, é algo que me acontece ainda de vez em quando, mas já não acontece com tanta frequência. Então responsabilizo-me por isso. É de género, ok, não dá para usar assim, mas eu tenho que usar. Então como é que eu posso integrar? Como foi, por exemplo, o caso do creme hidratante para o cabelo de que eu falei há pouco. Ok, então uso uma vez por mês. E vou usando. Estes produtos têm um prazo enorme, ele aguenta, está tudo bem. E então é isso, dá-me essa responsabilidade e não sou tão impulsiva. Mais uma vez, ainda tenho esses momentos, mas já não acontece tantas vezes. No caso da maquilhagem, o que é que era invariavelmente acontecer? Eu ir comprando, ir acumulando e depois chega um dia, eu para já não me maquilho todos os dias, eu gosto muito de me maquilhar, mas não me maquilho todos os dias e quando me maquilho mais vezes seguidas são coisas muito, muito simples, tipo o que eu fiz hoje. Então, para que estar a comprar paletas e sombras e tal se eu depois não as uso? Não é? E então o que também estava a acontecer era eu dar ou normalmente era dar ou deitar fora, algumas coisas não dá para dar, por uma questão também de higiene. Então pensei, ok, fiz a mesma coisa que faço com a roupa no fundo, que é, comecei a guardar tudo aquilo que eu não estava a usar aqui dentro, desta bolsa. Ainda tenho aqui bastantes coisas que ainda estão dentro do prazo, mas que eu não ando a usar. Por acaso estou a ver aqui uma que já não está, mas pronto, as sombras é diferente, eu acho que estão numa categoria diferente, porque elas aguentam-se bem, como são produtos, enfim, secos. Que é esta paleta da Fenty, eu já tenho isto há imenso tempo. Mas depois, e estas duas partiram-se. Só que depois, não uso porquê? Porque tenho outros tons parecidos, porque isto são tons neutros, tenho outros tons parecidos que estou a usar. Mas ainda não tive coragem de dar, então está aqui guardado juntamente com outros produtos, uma base que eu ainda não sei se... Olha, a base já está fora de prazo, portanto também posso deitar fora. Ou seja, há uma outra coisa que eu marquei, esta então até me dói o coração. Esta da Chanel. Que foi... É isso, comprei com promoção, mas mesmo assim foi um bocado caro, não é? E isto eu não sei quanto tempo é que tem. Eles põem isto tão pequenino que eu depois não consigo, vou só tirar aqui uma fotografia com o telemóvel, depois faço o zoom, ver se consigo ver quanto tempo depois de aberto. Olha, nem sequer tem isso aqui. Oh, não posso. Eu pensava que era o tempo, porque está tão pequenino que eu não consigo ver, mas não, é o símbolo da Chanel. Super útil. Eu já sei que isto é da Chanel, está aqui escrito Chanel lá à frente, não é preciso mais informação do que é da Chanel, caramba. Isto foi uma base que me recomendaram, pois já me estou a distrair, então isto é um perigo, por isso é que estes vídeos depois ficam gigantescos. Aqui de baixo também não diz, opa que pena, mas pronto, tenho este aqui e pelos vistos comprei em janeiro deste ano, 2025. Tudo bem, vou guardar. Enquanto... É isso, lá está. Vai continuar aqui. É o tom da minha pele. Ela oxida um pouco, mas é muito, muito pouquinho. Então este vou guardar. Este é que eu já sei que está fora do prazo, porque enfim, porque eles põem o prazo depois de aberto. E tenho aqui um ou outro produto que ainda está dentro do prazo e que pode ser que eu, entretanto, mude de ideias e venha cá alguns blushes, algumas sombras. E pode ser que vá ali
buscar. E depois tenho aqui outros produtos que já estão fora do prazo, desculpem, como por exemplo esta base da Sensilis, que eu usei mas não gostei muito, achei que era um tom um bocado alaranjado demais para o meu tom de pele. Pure Age Perfection Fluid, mas é isso, não fiquei muito fã, honestamente. Então aqui neste saco juntei aqueles que é isso, que são para ir para o lixo por uma razão ou por outra, que nem sequer dão para dar, nem sequer são para dar. E no móvelzito de maquilhagem está aquela maquilhagem que eu estou a usar, no fundo, é que eu vou buscar algumas vezes. Já reparei que há lá uma ou outra coisa que eu não tenho usado, há algumas paletas que são aquelas que eu uso mais, mas pronto. Então, não sei se não tenho que ir lá dar mais uma volta, ver o que é que eu tenho aqui. Já me aconteceu, aliás, eu já levei isto para ver se a minha mãe ou a minha mãe queriam, mas elas não quiseram nada praticamente, então voltou para aqui. Enfim. Então, depois tenho este produto que usei, mas não fez nada, de Mattifier da Catrice. Um primer que eu estava a usar nas zonas em que eu tenho mais oleosidade na altura do verão, que é aqui, e na altura do inverno, mas eu tenho sobretudo mais oleosidade no verão. Pronto, aqui à volta do nariz e aqui no queixo, isto não fez nada, sinceramente, nem aqueceu nem arrefeceu. Depois tem este produto também da Catrice, que não se vê na minha pele, isto não se vê, isto desaparece completamente. Isto é um blush líquido, mas sinceramente não gostei, porque não se vê. Este produto também, pá, fiquei tão triste, um eyeliner holográfico da marca LA Colors. Ele foi super baratinho, ação. Mas pronto, às vezes uma pessoa é surpreendida. As coisas são muito baratas, mas funcionam. Não é o caso deste eyeliner. Para já tem um pincel que é quase como se fosse um pelinho, estão a perceber? Isto, nem sei se está para ver. Mas isto não tem, dobra-se todo, mas sobretudo o produto cá dentro não está líquido, está meio... Ai, com o que é que eu posso comparar isto? Está meio esponjoso, então o pincel não consegue agarrar bem o produto. A forma mais eficaz que eu arranjei de usar era tentar retirar o melhor possível, porque eu depois nem tenho nenhum pincel que caiba aqui. Tentar retirar o melhor possível, pôr na pálpebra e espalhar com o dedo. Até dava um efeito girinho, mas sinceramente... não. Que desilusão. Depois tenho aqui alguns produtos que já estão mais do que fora do prazo. Estes eyeliners da Kiko, que eu gosto muito, sou muito fã destes eyeliners da Kiko. Ainda tenho um azul, que é o meu favorito. Portanto, tinha estas cores todas. E eles têm um azul royal de que eu gosto mesmo muito. Pronto, isto está tudo fora do prazo, então por isso é que eu vou dar. E estes produtos líquidos, eu sou mais esquisita. Não é como as sombras e tal, que, enfim, como são secos, é mais naquela. Depois tenho aqui rímeis, que também já estão secos, também já estão um bocado fora do prazo. Então, tenho aqui dois da Kiko. Eu já nem sei há quanto tempo é que tenho estes rímeis, desculpem. Pronto, achei este mais divertido. Eu normalmente vou para o preto, porque as minhas pestanas são pretas, mas às vezes gosto de experimentar qualquer coisa diferente. Este é muito giro, mas não funciona bem, no meu caso, só ter isso nas pestanas. Funciona bem ter um eyeliner, ter qualquer coisa, porque eu usei uma vez só nas pestanas e fica esquisito. Mas pronto, então eu gostei destes, eles não são à prova d'água, mas para o inverno aguentam-se bem. Portanto, aliás, desculpem, nem é uma questão de ser à prova d'água. No meu caso... a questão não é essa, a questão é o óleo, portanto o óleo que as minhas pálpebras produzem, isso é que me desfaz o rímel, não é a água. Pronto, sim, posso chorar e pode acontecer e eu prefiro ter rímels à prova d'água. Pronto, eu estes experimentei e sinceramente gostei deles e até é isso, achei que não se moviam muito, mesmo com a oleosidade das minhas pálpebras, mas normalmente aqueles que se aguentam bem com a oleosidade são aqueles que saem com água. Portanto, não são waterproof. É claro que tu tens que estar ali um bocado, tirando aqui um deles que sai com alguma facilidade com água. Já vou falar dele. Mas assim, de uma maneira geral, tens que pôr bastante água para ele começar a sair. Esses são aqueles que se costumam aguentar melhor nas minhas pálpebras com a questão da oleosidade. Então é isso. Ai meu Deus, eu lembro-me que os comprei, sei lá está, num impulso, usei, sinceramente gostei deles, mas também não achei assim nada de extraordinário, já nem me lembro como é que é a esponja. Eu aqui, que também eles estão sempre a lançar coisas novas. É bem gordinha. Sim. Depois tenho aqui mais dois da
Kiko, são os dois da Kiko? São. Este aqui, Extra Volume Wash Off, é um produto que sai com água, lá está, mas mesmo assim ele movia-se um bocado, portanto transferia um bocadinho para a bochecha. E depois tenho este aqui que é só waterproof, portanto este não sai com água, ok? Este é daqueles que tem que ser com desmaquilhante bifásico. Sei lá, gostei, mas mais uma vez movia-se também um bocado. Aquele que eu tenho que é infalível, praticamente, é o da Clinique, o Lash Power. Sai com água, mas tem que ser com bastante água e de preferência morninha. Então esse é mais difícil de sair, mesmo com água. E depois com o óleo também não se move. Então acaba por ser o meu favorito, é o que eu tenho agora. Este da Ilia, gosto muito do efeito que dá nas pestanas. O tubo está todo sujo e eu não sei com o quê, porque não é com rímel, não sei com o que é que eu sujei, enfim. Mas enfim, eu gosto muito deste, é isso, gosto do efeito que dá às pestanas. Só que ele sai mais facilmente. Tipo, se eu chorar um bocadinho, até se lacrimejar um pouco, não é um pouco, tem que ser ainda um bocadito. Naqueles dias muito ventosos em que uma pessoa começa a lacrimejar ou com as alergias na altura do verão, ele depois mancha um pouco. Assim, também significa que é muito fácil de tirar, se manchar. Mas por esse motivo, só por esse motivo não é dos meus favoritos. E eu tenho assim sempre algumas alergias quando tenho, normalmente é nos olhos que se nota. Então é isso, só por esse motivo não é dos meus favoritos, mas gosto porque sinto que é mais natural e sinto que está a cuidar mais das pestanas, mas não é assim super, super eficaz no meu caso. E por último, tenho aqui um pó mate da Essence que ficou todo partidinho, porque eu deixei-o cair, já não sei quando. Mas por outro lado também eu acho um pouco esbranquiçado demais para o meu tom de pele. Pronto, mas para o verão eu gosto de ter sempre um pó, qualquer coisa que me ajude a ir matificando durante o dia. Mas este não é assim o mais indicado, parece-me. Acho um bocadinho esbranquiçado e agarra-se às vezes nas texturas ou no sítio onde tem a gordura, pronto. Este eyeliner daqui que também está fora do prazo, Crazy 90s. Era assim um lilás azulado, não sei, não tenho nada de especial a dizer, mas eu gosto muito dos eyeliners da Kiko. Pronto, estes são os que se aguentam melhor. Eu não sei se disse quais são. Estes são os que se aguentam melhor nos meus olhos. Super Color Waterproof Eyeliner. Eles têm uma série de cores. Este aqui já era de uma gama especial, Intense Liquid Eyeliner. Este já não se aguenta tão bem. Mas pronto, também gostei dele. Depois tenho este batom que abri em outubro de 2023. Pois é, tenho mesmo que tinha assim cor, mas não o achei muito hidratante. Achei um bocado rijo. Então acabei por não... Deixei de usar, percebi que, enfim, não estava a conseguir usar de outra forma. Tentei usar nas bochechas como blush, mas ele, por ser muito rijo, não funcionava muito bem. Então pronto. Depois tenho estes dois corretores. Este aqui não é de toda a minha cor, Long Wear Concealer and Filler, e dá-me muita textura à pele. Acho muito pesado para o meu tipo de pele. Este é da Sensilis. E este aqui da Kiko, opa, ou então sou eu que não sei funcionar com os corretores, sinceramente. Skin Tone Concealer, também um corretor. Eu às vezes gosto de ter um corretor quando tenho assim uma outra borbulha, nem é tanto para os olhos. Se bem que eu já começo a notar que às vezes está um pouco mais escuro aqui, mas eu sinto que o protetor solar já cobre qualquer coisa, é muito pouquinho, mas já cobre qualquer coisa, pronto. Mas eu até, quando penso nestes produtos, é mais para cobrir algumas borbulhas. Eu até agora tenho aqui uma, ela nem se vê, o produto da Herborian tapou um bocadito, mas está aqui, vai nascer aqui uma borbulhazinha. Enfim, então gosto de ter qualquer coisa para tapar essas borbulhasitas que às vezes aparecem, que estão mais vermelhas, não é? Para neutralizar. Mas não é desta. Sabem que eu estou a ponderar oferecer-me a mim mesma, vamos ver, não é? Mas nos meus anos, uma sessão de automaquilhagem. Porque eu conheço uma rapariga que faz essas sessões, fez para a minha mãe, nós oferecemos já há uns anos, e a minha mãe gostou muito, e eu já me cruzei com ela, volta e meia cruzo-me com ela, e ela está sempre impecável. E eu estou a pensar em marcar uma sessão de automaquilhagem para aprender coisas muito específicas. Como preparar a pele, para ficar assim o mais natural possível, porque é isso, eu olho para ela, eu percebo que ela tem base, eu percebo que ela tem ali produto, mas está com super bom aspecto. Então eu quero aprender a fazer isso, porque eu nunca consigo, fico sempre com muita textura, por isso é que acabo por não usar as bases e essas coisas, enfim.
e o corretor e esses truques. Eu vejo N vídeos, mas depois que tipo de produto? Depois tens N possibilidades desculpem, oferta de produtos. Tens tantos produtos no mercado. Então, mas que tipo de corretor é que é? Que tipo de base? É um mundo, estão a perceber? Então ter assim alguém a trabalhar contigo diretamente, a ver a tua pele, perceber mais ou menos quais são as tuas questões, eu acho que ela conseguiria aconselhar melhor. Portanto, era isso, aprender a preparar a pele e como maquilhar aqui em baixo sem ficar toda borratada. Eu acho que sei qual é a resposta. Acho que sei, ainda não experimentei, mas eu acho que também deve haver um ou outro produto que me ajude nisso. E os setting sprays, se calhar, também. Eu nunca usei disso, mas eu acho que isso também ajuda a fixar a maquilhagem. Porque eu tendo sempre a maquilhar em cima, só porque se eu maquilho em baixo e eu gosto dessa coisa de fechar um pouco mais os olhos, acho que fica bonito também. O esfumado e tal. Eu só não faço porque ele transfere todo. Vem-me todo para as linhas, começa a descer aqui para baixo, fica mal. Então era para aprender a fazer essas duas coisas. Enfim, e depois tenho aqui este eyeliner da Dior que secou. Pronto, começou a secar e gostei dele, sinceramente. Era assim um preto, mas depois começou a secar e começou a sair mais acinzentado. É isso. Mas eu gostei dele. Agora tenho um da Wet n Wild que está ótimo e foi muito mais barato, não é? Claro. Eu comprei isto com uma boa promoção, acho que estava com 40% de desconto, mas mesmo assim o da Wet n Wild é muito mais barato. E depois este pincel da Kiko, o número 10, está aqui o meu gato. Veio aqui para o meu colinho, muito fofinho. Oi, o Smic. Tenho este pincel da Kiko, número 10, só que isto é para blush. Isto larga pelos. Tipo, eu fico com os pelos agarrados à minha pele. Portanto, eu estive a experimentar há pouco. O Luís, por acaso, nós temos alguns Legos em casa e gostamos de fazer Legos 2, pronto. Ele estava-me a mostrar um vídeo de alguém que estava a mostrar como é que limpava os seus Legos. E eu achei piada e pensei, olha, eu tenho um pincel se tu quiseres. Eu acho que tenho um pincel que talvez porque eu sinto que na minha pele ele acabava por largar os pelos porque a pele... Normalmente quando eu ponho o blush eu já tenho qualquer coisa, então já tenho a pele um pouco... já tenho a pele com produto. Então eles ficavam às vezes agarrados. Nos Legos é diferente, é que não tem óleos, não é? Portanto, em princípio. Então é só passar assim levezinho para limpar o pó, já experimentei há bocadinho. Portanto, acho que vou guardar este pincel para isso, no fundo, mas como aplicador de maquilhagem não gostei. Pronto pessoal, é tudo. Este vídeo ficou gigante, agora tenho que o ir editar. Não gostava de ficar com trabalho para amanhã para domingo, porque tenho outras coisas para fazer. Portanto, eu acho que o vídeo ficou gigantesco. É o último vídeo do canal aqui para 2025. Eu ainda não sei o que é que vou fazer para 2026, mas ouçam, sempre que eu faço planos, a coisa sai virada, porque isto não é o meu trabalho, não é? Portanto, é um sítio onde eu também relaxo um bocadinho e partilho convosco coisas que eu acho que podem ser úteis ou não. Sei lá, é daquelas coisas inexplicáveis. Eu gostava de continuar a fazer vídeos focados assim, sobretudo no design de interiores. Aquele meu plano, que era o preferido para mim, ou melhor, aquele que me pareceu fazer mais sentido, que era ter aos fins de semana vídeo de design de interiores e depois durante a semana outros vídeos, filmes, livros e tal. Eu não estou a conseguir fazer por causa do meu trabalho. Então, prefiro fazer assim, uma vez por semana e falo sobre coisas que quero partilhar e sempre com um foco também, de vez em quando, no design de interiores, porque é a minha área e eu gosto muito de, enfim, ver as casas das outras pessoas e é uma das minhas áreas, vá, e eu gosto muito de ver as casas das outras pessoas. Sou uma coscovilheira e comentar convosco o que é que eu acho ou não acho, mas acho que vão ser vídeos sempre um bocado ecléticos, como este, e um dia se calhar faço outro vídeo com livros que eu li ou filmes que eu vi. Hoje é isso, foi de tudo um pouco. Quer dizer, não falei de livros, só falei de filmes, mas vocês percebem, não é? Assim, tudo a disparar para todos os lados, mas é assim que eu sou, portanto é assim que são os meus vídeos. Então é isso, espero que vocês estejam bem, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixem like, subscrevam o canal, tenham umas ótimas entradas em 2026 e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau!